É isso? Descarreguei e botei mais uma munição e efetuei outro disparo. Não quero te contar, ela nunca contou pra mim, só que chegou a um certo ponto, a minha irmã se abriu pra mim, falou, e no dia do fato ali eu presenciei essa situação dele passando a mão nas partes íntimas da minha irmã. Estamos diante de um caso complexo. Gessé Paulo confessa ter assassinado seu padrasto, Romário. Ele narra que, após presenciar um abuso contra sua irmã, convidou Romário para cometer um furto, mas já tinha a intenção de matá-lo. Gessé descreve ter disparado várias vezes contra a vítima. A defesa alega que o ato foi uma resposta desesperada a anos de agressão contra sua mãe e abusos contra sua irmã, mas a promotoria questiona essa versão. Acompanhe os detalhes de como um suposto furto se transformou em assassinato. O nome completo do senhor? Gessé Paulo Catarino. Data de nascimento? Dia 8/11/1995. Nome do pai e da mãe? Raquel Paulo Catarina, e não sou registrado o nome do pai. Estado civil do senhor, Gessé? Solteiro. A profissão? Servente pedreiro. Escolaridade? Ensino fundamental completo. Já foi preso ou processado alguma vez antes desses fatos? Já. Esse é o momento do seu interrogatório, Gessé, nesse processo que apura uma suposta prática de crime, um homicídio. Em relação aos fatos, o senhor não tem mais obrigação de responder as perguntas. Se o senhor quiser, é um direito seu de ficar em silêncio, isso não será entendido contra o senhor nem contra a sua defesa, certo? Conversou com o advogado já? Tem conhecimento da acusação? Gostaria de falar? Prefere ficar em silêncio? Não falaria. Certo. Hoje, é sobre essa acusação do homicídio, né, do Romário, Marcelo Screpaldi. O que o senhor tem a dizer? Tenho a dizer que eu cometi esse crime, sim, senhor, mas não foi a mãe de minha mãe, não foi nada, ela não tem nada a ver com isso aí. Eu tomei as dores pelo fato que eu presenciei no dia que eu cheguei na casa da minha mãe, nesse dia do crime. Ela não me mandou nada. E o Romário batia nela, batia na minha irmã, tentou mexer na minha irmã. Eu presenciei esse fato. No dia da audiência eu não narrei, na audiência presencialmente aqui eu não narrei esse fato, que eu não queria expor a minha irmã numa situação constrangedora, pelo fato de na época ela ser uma criança e ter sofrido bastante por esse fato. Hoje, quantos anos tu tinha na época? Lembra? Na época eu recém tinha feito 18 anos. Certo. E o senhor disse que presenciou ali ele abusando da sua irmã? Mexendo na minha irmã. Tá. E agredindo? Agredi, eu fiquei sabendo, mas no dia do fato eu presenciei ele mexendo na minha irmã. Tá. E esse fato aqui que o senhor está sendo acusado, ele aconteceu no dia que o senhor teria presenciado esse abuso, é isso? No dia do fato. Como que foi que aconteceu? Eu cheguei em casa com a pessoa que, vamos jogar as cartas, que eu sei que a testemunha que falou aqui chegou junto comigo em casa, que ela tinha um relacionamento comigo na época, presenciei o fato, sendo que eu já tinha avisado o Romário outras vezes que era para ele parar de bater na minha mãe e na minha irmã, que eu estava sabendo, que eu não estava morando ali, mas eu tinha pessoas que me avisavam tudo o que acontecia ali. Ele não respeitou o que eu pedi para ele, e no dia do fato eu vi isso aí, e na hora, no calor da emoção, eu acabei fazendo o que eu fiz. O senhor morava onde nessa época? Eu morava em Criciúma, mas frequentemente eu ia para o Balneário Rincão, porque eu tinha bastante amigo ali no Balneário Rincão. Depois dessa situação que o senhor presenciou com a sua irmã, o horário que isso aconteceu? O horário, sim, eu não. Mas foi de manhã, de tarde? Foi de noite. Foi de noite? Foi no começar da noite. Tá. Os fatos aqui que estão sendo apurados teriam ocorrido por volta da 1 da manhã, da madrugada, na verdade. Como que foi? Como que aconteceu? O senhor chamou mais alguém? O que o senhor pode dizer? Não, tava eu e o Romário, saímos para fazer algumas coisas, e na hora da raiva, como tá com aquilo ali na minha cabeça, tava cansado de ver a minha mãe apanhar, e pelo ocorrido que tinha feito com a minha irmã, eu tomei as dores e fiz o que fiz. Tá. De acordo aqui com a denúncia, vocês teriam ido para assaltar uma casa, é isso? Furtar? Cometer um furto? Supostamente poderia ter sido isso. É isso? É isso mesmo. Foi nesse momento? Foi nesse momento. A arma o senhor já carregava consigo? Já carregava comigo a arma. Tá. E como que aconteceu? Como que aconteceu, ele peguei e dei um tiro nele, ele caiu no chão, e eu dei o resto dos tiros nele, ele se encolheu, ficou encolhido no chão, eu dei os tiros nele e saí dali. Certo. Mas ele estava de costa para o senhor? Ele estava... No primeiro tiro ele estava de frente. Aí ele caiu, se encolheu, ficando de costas para mim, onde eu efetuei o resto do disparo. E esse local, onde que era? Onde você estava? Lá para o senhor, assim, era próximo à delegacia. Estava com
Mas chegava, como o delegado falou, era próximo da minha residência, ali, da residência onde a minha mãe morava ali. Perto da residência da sua mãe. Era uma casa de veraneio? Acho que era uma casa. Onde vocês estavam? Não, vocês iam. Era veraneio. Vocês tinham combinado de arrombar essa casa? Sim, senhor. Certo. E aí foi nesse momento? Foi nesse momento. Tá. E o Romário estava tentando entrar na casa e o senhor estava aguardando ele entrar? Não, nós estávamos foi a dinâmica? Na garagem, eu fui eu vou ali fazer vou urinar ali. Foi onde eu fui, peguei a arma. Na hora que ele se virou de frente, eu dei um disparo, ele caiu no chão, se encolheu e eu dei o resto do disparo. O senhor deu um disparo nele voltando, nele em pé. Ele caiu e aí o senhor efetuou outros disparos. Efetuei outros disparos. Lembra quantos disparos? Provavelmente foram 6 a 7 disparos. Chegou a descarregar o revólver? Lembra? Verdade. É isso? Descarreguei e botei mais uma munição e efetuei outro disparo. Ô, Gessé, com relação ao Romário, tá? O senhor disse que sabia dessas agressões que ele praticava com relação à sua mãe e também ali os abusos da sua irmã e agressões da sua irmã, né? O que motivou a sua conduta teria sido essas situações? Essas situações. A minha mãe nunca contou nada para mim, mas eu tinha amigos meus ali que presenciavam esses fatos, falavam para mim, eu perguntava para ela, ela nunca me falou. Ela falou, não vou te falar o que acontece, não quero te contar, ela nunca contou para mim, só que chegou a um certo ponto, a minha irmã se abriu para mim, falou, e no dia do fato ali eu presenciei essa situação dele passando a mão nas partes íntimas da minha irmã. No momento ali do assassinato, né, estava o senhor e ele, mais alguém? Estava eu e ele. Só vocês dois, não tinha mais ninguém com mais vocês? Ninguém, só eu e ele. Com relação à arma que foi utilizada ali no crime, o que aconteceu com essa arma? Essa arma, depois eu vendi ela. Ela nunca chegou a ser apreendida pela polícia? Nunca chegou a ser apreendida pela polícia. Nem arma, nem munição? Nem arma, nem munição. Na polícia, o senhor não chegou a confessar, né? Não, fiquei em silêncio perante a polícia. Aqui em juízo chegou a confessar, né? Certo. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra antes de encerrar para a promotores de justiça e depois para os advogados podem fazer outras perguntas, tá certo? Bom dia. Bom dia. O senhor disse que não tinha uma terceira pessoa com vocês para cometer esse furto, não. Esse suposto furto na residência. Isso tem uma divergência com um interrogatório seu em juízo. O senhor pega e fala que tinha uma terceira pessoa. Então, tinha ou não tinha essa outra pessoa? Tinha. Não tinha? Certo. Na hora que o senhor presenciou esse abuso contra a sua irmã, o que o senhor fez naquele momento? Naquele momento, eu saí de casa, fui, peguei a arma, onde estava guardada, voltei para casa e convidei ele para sair. Convidou ele para ir fazer esse furto? Convidei para sair. Daí nós fomos fazer o furto. O senhor já tinha essa intenção de matá-lo? Já tinha intenção. Certo. Jessé, são umas questões complementares, Jessé. Esse momento ali o senhor chegou em casa, falou que presenciou o abuso. O senhor e quem? Tava eu e a guria que tinha um relacionamento comigo. Como é que era o nome dela? Alessandra. Tá. E quem estava em casa? Estava em casa minha mãe e a minha irmã. Esse fato o senhor não comentou no seu... O senhor teve 13 depoimentos anteriores, um em juízo e 2 na delegacia. O senhor não comentou nesse fato. Por que o senhor comentou? Não comentei porque eu não queria fazer a minha irmã passar por esse constrangimento que ela passou hoje aqui perante o tribunal do júri. Porque é uma situação muito dolorosa para ela. O senhor chegou a intervir, pelo que eu entendi ali, chegou e o ato estava acontecendo. Eu estava passando a mão nas partes íntimas da minha irmã. E o senhor interveio, fez alguma coisa, brigou com ele, xingou ele? Ele me parou na hora, fingiu que nada era nada. Eu peguei, saí de casa, fui, peguei a arma e voltei ao Romário. Vamos sair. Ela estava de vestes, estava nua? Você recorda desse fato? Acho que ela estava no banheiro. Meu banheiro lá não tinha porta, era só um lençol tampando a entrada do banheiro da casa da minha mãe. Os 2 depoimentos que o senhor deu um depoimento lá uns meses depois do fato, depois o senhor foi chamado novamente, o senhor negou a prática do crime, o senhor falou que não era o senhor. Em juízo, depois, em 2017, o senhor confessou a prática do crime. O que ele fez mudar de ideia em relação à confissão? Na confissão, o que fez eu mudar? Porque está sendo acusada uma pessoa que nem sabia de nada. A sua mãe. Antes desse fato,
A sua mãe chegou a relatar alguma coisa? A minha mãe nunca contou nada para mim. Quem contava eram os outros ali, amigos meus que moravam ali próximo, falavam que presenciavam o Romário batendo nela. Ela nunca contou para mim porque ela já sabia qual seria a minha atitude. A sua irmã contou uma coisa para você? A minha irmã contou para mim, uma amiga dela também contou para mim. O senhor não falou isso em juízo? Como eu falei, porque não queria fazer a minha irmã passar pelo constrangimento de lembrar um fato tão doloroso para ela, sendo que ela era uma criança de 11 anos. Por que o senhor não contou que a sua irmã contou para o senhor que estava... Então, não falei porque eu não queria que ela viesse aqui passar esse constrangimento e relembrasse o fato que machucou a vida dela no passado. Na época do fato ali, 2013, né? O senhor tinha envolvimento com droga? Sim, senhor. Qual droga? Maconha. Maconha? Crack também? Não. O senhor já foi preso com crack antes do fato? Já fui preso, sim, senhor, quando era adolescente. Depois do fato também? Depois do fato também. Crack? Com crack também. O senhor vendia crack, né? Vendia. O Romário, quanto tempo que ele morava lá? Mas eu vou falar para o senhor o tempo que ele morava, eu não sei, porque eu não convivi com ele e com a minha mãe ali na casa dele, como desde novo eu sempre morei sozinho, mas eu acredito que foi quando ele saiu da cadeia, que a minha mãe visitava ele no presídio, ele saiu da cadeia e foi morar com ela, daí o tempo exato que ele ficou morando lá, eu não sei. A informação do processo que vocês moravam lá, o senhor e a sua companheira? Não, eu fui passar o verão lá, que era época de veraneio, novembro, estava começando o verão no Balneário Rincão. Você passar o verão como? Você ia ficar quantos meses lá? Ia ficar um mês ali, ia sair fora. Ia passar a virada de ano. Essa informação que está no processo que vocês moravam lá, que o senhor e a sua companheira moravam há 5 meses lá? Não morava. Há 5 meses não morava. Consta ali que o crime teria sido de madrugada, por volta da 1 da manhã. Verdade. Foi isso mesmo? Verdade. O fato do abuso ali, o senhor lembra mais ou menos que hora que foi? O horário eu não me recordo porque faz bastante tempo. Foi início da noite? Era dia ainda? Era de noite já. Já era de noite. Já era de noite. O horário exato não tem como falar para o senhor porque... O senhor ficou nesse período todo ali, quando o senhor chegou até 1 da manhã, o senhor ficou... Fiquei ali me remoendo com aquilo ali, fiquei com aquilo ali na minha cabeça. Sabe se sua mãe tinha feito algum boletim de ocorrência, alguma queixa na polícia, chamada para polícia militar alguma vez? Não me recordo não, acho que não. Acredito que não. Romário, quem que era o Romário, senhor? Conhecia o Romário? Como é que é a sua relação com o Romário? Minha relação com ele não era boa, não, porque nós não conviveu muito juntos. Sei que ele era usuário de droga. A mãe fala que vocês tinham uma boa relação. Uma boa relação com ele. Não convivi muito tempo com ele. Tinha alguma confusão, alguma encrenca? Não. Encrenca senão não tinha, mas não tinha aquela relação de padrasto e enteado, não tinha porque nós não conviveu junto. Quanto tempo que ele morava lá? Como eu falei, o tempo aproximadamente? Não, sei tudo tempo não fazer, que recente ia sair da cadeia. Chegou a vender crack pro Romário alguma vez? Fornecer crack para ele? Eu que me recordo, acho que não. Acredito que não. No dia do fato ali, já falou com o doutor juiz que essa conversa foi onde, exatamente? Com o Romário? Não foi no dia do crime. Foi quando eu fiquei sabendo que estava batendo. Eu fui lá e falei para o Romário, tu pode fazer essas coisas com a minha mãe, porque eu tô sabendo que tá batendo nela, batendo na minha irmã, e não vai dar certo essa situação. Eu tinha tido uma conversa com ele anteriormente. Eu já tinha tido uma conversa com ele. No dia do fato, você falou que chegou ali, viu alguma coisa, ele parou, fiquei como se nada fosse nada, fiquei remoendo aquela situação ali. Depois, o acerto ali para ir furtar a casa, foi quando? Fui conversando com ele, falei, cara, tava a fim de roubar aí, tá aí. Mas foi na casa? Foi em casa, verdade. Quem tava ali? Tava só eu e ele conversando, na área de serviço. E dali partiram para lá. Quem escolheu a casa? Quem escolheu a casa? Eu que escolhi. Você escolheu? Informação ali da participação de um tal de Gordo. Você sabe quem que é essa pessoa? Conhece Gordo? Não conheço era vários. Era amigo de algum Gordo na época? Não, na época não. Hoje eu conheço vários. Depois do fato, o senhor foi para onde? Depois do fato eu passei na casa da minha mãe, peguei a minha mochila e voltei para Criciúma. A sua mãe também foi para Criciúma? Não, ela ficou morando mais um tempo ali no Balneário Rincão. Mais por volta de 2 meses. 1 mês, 2 meses. Satisfeito? O senhor disse que quando o senhor chegou e presenciou esse abuso, estava a sua irmã, o Romário e a sua mãe. Isso. E a sua mãe, ela presenciou também isso? Não, minha mãe estava dormindo na hora. Estava dormindo? Uhum. Quando o senhor voltou para casa da sua mãe, depois de ter cometido ali o homicídio, ela falou alguma coisa pro senhor? Não. Não falou nada? Nada. O senhor só pegou a mochila, nem teve contato com ela? Nem tive contato, peguei a mochila e saí. Uhum. Tá certo. Sem mais perguntas, excelência. Obrigada. Obrigado. Doutores? Obrigado, excelência. Bom dia, Gessé. Tudo bem? Gessé, para esclarecer, o magistrado, o juiz perguntou para ti se tu já tinha sido, antes desse fato,
processado, respondido a algum processo, falasse que recém tinha feito 18 anos. Eu tinha só ato infracional. Só ato infracional. Não tinha responder nenhum crime. Nenhum crime antes desse. Pelo ato infracional, chegasse a pagar alguma medida de serviço comunitário. A internação não tivesse. Nenhuma. Porque no ato infracional só é internado quem rouba ou comete homicídio. Tráfico, furto, é só serviço comunitário. Serviço comunitário. Ok, então não tinha nenhum processo até naquela época, certo? O Romário era ex-presidiário. O que acontece? No processo foi juntado todos os antecedentes criminais dele. Eu olhei ali, eu e meu colega olhamos, e tem vários processos de queixa feita pela própria mãe dele, pela irmã dele, pelo pai dele, de eles não suportavam agressões, que ele chegava em casa com os pais e quebrava tudo, queria dinheiro, e foi preso, saiu de 7 dias, pediu dinheiro, voltou para a cadeia, e tudo isso em relação aos crimes que ele cometeu, além de furto e tal, mas a tua mãe não sabe se ela tinha conhecimento desses fatos com ele. Isso eu nunca entrei nesse assunto com ela, mas sei que ela visitou ele um tempo, né, dentro do presídio, daí saiu, foi conviver com ela ali, com a minha irmã na época, que morava com a minha mãe estava grávida dele na época. Tu sabe se a Raquel internou ele com a ajuda de um pastor da igreja? Sim, internou ele lá na Desafio Jovem, ali no Balneário Torneiro. Mas ele cumpriu lá a internação ou ele saiu antes? Fugiu da internação. E voltou para a droga? Voltou. Não conseguiu ficar sem uso dela? Não conseguiu. Foi criado pela tua avó, pelo que eu sei. Foi criado pela minha avó. Tá, aí ela faleceu quando? Faleceu no ano de 2010 ou 2011. Aí tu não voltasse a morar com a mãe? Ficasse na rua, por aí? Fiquei por aí. Tu tinha um local para residir ou tu morava na rua? Não, residia em locais, casa alugada, morava às vezes na casa de um amigo, na casa de outro amigo. Tu chegou a trabalhar numa empresa? Não. Não chegasse a trabalhar fechado? Não, fechado não. Só por autônomo? Só por autônomo. Sabe se a Raquel na época trabalhava? Eu me recordo, minha mãe, uma época ela trabalhou... Não, né? No dia, naquela semana, naquele período. Semana eu não me recordo se ela está trabalhando, mas eu lembro que ela trabalhava no shopping ali em Criciúma, naquela parte de alimentação, no restaurante que tinha lá. Daí na época eu não me recordo se ela estava trabalhando ainda porque ela estava grávida. Certo. Não, a gravidez dela é 2, 3 meses, né? Nós não temos mais perguntas. Obrigado. Parte da defesa de Raquel. Sei. Tem mais? Pelos jurados, alguma pergunta? Mas então encerro o interrogatório. Mais uma vez. Bom dia. O nome da senhora completo? Raquel Paulo Catarina. A data de nascimento? 30/7/77. Nome do pai e da mãe, Raquel? Albertina Paulo Catarina e Valdir Catarina. Uhum. Estado civil da senhora? Solteira. A profissão? Operadora diferenciado 1. E a escolaridade? Primeiro grau incompleto. Uhum. A senhora já foi presa ou processada alguma vez antes desses fatos? Já fui presa por assalto. Raquel, esse é o momento do seu interrogatório nesse processo que apura uma suposta prática de crime, um homicídio. Em relação aos fatos, a senhora não tem mais obrigação de responder as perguntas e se quiser ficar em silêncio é um direito seu. Não será entendido contra a senhora nem contra a sua defesa. Certo? Já conversou com o advogado, tem conhecimento aqui da acusação, sabe do que se trata? Já sei. Raquel, sobre essa acusação de homicídio que a senhora teria solicitado, ordenado o Gessé, seu filho, de matar o seu marido, Romário. Essa é a acusação que tem contra a senhora gostaria de falar a respeito? Gostaria. Isso, para mim, agora, 11 anos depois, abriu uma cicatriz enorme em mim que estava fechada. Fez muito mal. Eu sabia que eu ia a júri agora. Eu sabia do processo, mas até então o júri estava parado. Para mim foi bem complicado, porque eu tenho um filho de 10 anos que faz parte disso. E para mim, no futuro, vai ser bem complicado. Eu sofri violência doméstica muito com ele. Eu conheci ele na cadeia. Aí eu acompanhei toda a cadeia dele até ele sair. Então, para mim, ele era uma pessoa boa. Eu não sabia do problema dele com droga. Fui saber só quando ele saiu. Quando ele saiu, no começo não demonstrou muito. Mas depois de uns dias, passando os dias, ele foi mostrando quem ele era realmente. Uma pessoa agressiva, uma pessoa totalmente dominada pela droga. E as agressões não aconteciam só dentro de casa, aconteciam na rua. Ele me puxava no cabelo, no meio da rua, ele me arrastava na rua. Então, todo mundo via. E onde a gente morava ali, era uma região de tráfico de droga. A região que a gente morava no Rincão. Era uma região que tinha muita biqueira. Então, todo mundo via. Não era uma coisa que... não, Raquel, tu escondia de todo mundo. Não escondia de todo mundo.
Todo mundo via, só que ninguém fazia nada, porque ninguém se mexia. Todo mundo via as agressões da senhora. As agressões. A relação ao que falar, porque a Raquel não denunciou. Não, eu não denunciei ele pelo fato se tu denunciar ele saiu da cadeia, ele é bandido perante eles, é cagueta. Cagueta morre. Então, ou eu morria pela mão dele, ou eu morria pela mão dos outros, porque eu caguetei ele, que ele ia voltar para a cadeia. Ou não, porque há 11 anos atrás a violência contra a mulher não era vista como é hoje. Hoje tem a lei que prevê aí ele não se aproximar, agora não me vem à cabeça como é que fala, mesmo assim um monte de mulher morre. Eu não mandei meu filho matar em nenhum momento. Eu só fiquei sabendo que o meu filho matou ele depois que o meu filho ficou preso na temporária de 30 dias. E daí eu tive que ir no presídio e descobrir o motivo da prisão dele. Aí sim eu fiquei sabendo de tudo. Eu fiquei sabendo de tudo o que tinha acontecido. Eu fui levada para ser ouvida na delegacia aqui da Içara em junho, eu não me recordo a data de junho, eu já estava quase ganhando meu menino. Ali eu contei tudo o que aconteceu, a gente casou, a gente morou junto, eu sofri muita violência doméstica, eu não sabia da violência da minha filha. Como que a senhora ficou sabendo da morte dele, dona Raquel? Na verdade, eu fiquei sabendo no dia que eu abri o exame no mesmo momento que eu abri o exame de teste de gravidez positivo, eu tinha ido no posto. O pastor ligou para mim e disse, Raquel, foi encontrado um corpo aí na praia. O Romário tá em casa. Eu disse, olha, pastor, tu sabe que desde que ele saiu da clínica, ele não tem vindo para casa toda noite. Tem noite que ele vai, tem noite que ele não volta, tem dias que ele volta à tarde, tem dias que ele não volta. Raquel, tem como não ter no ML? Eu fui no ML. Eu reconheci o corpo dele, eu fiz o enterro do Romário. Eu não sabia que era meu filho. Eu fiquei sabendo isso depois, em junho. Eu fiquei sabendo que era meu filho, em junho de 2014. Até então, para mim, poderia ter sido qualquer coisa, um tráfico que ele estava devendo, ou alguém que ele tinha roubado, que ele vivia roubando, ele vivia pegando droga fiada, então eu não sabia o que tinha acontecido de verdade. Certo. Raquel, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Deixa eu fazer uma pergunta. Sobre os abusos que ele supostamente teria praticado em relação à sua filha, a senhora sabia? Eu fiquei sabendo bem depois que eu já tinha ganhado meu filho, fiquei sabendo bem depois, foi onde eu caí numa depressão profunda mesmo, foi onde eu acabei indo morar na rua, foi onde eu acabei usando crack, foi onde eu acabei indo presa. Porque para mim foi surreal saber que a minha filha estava acontecendo isso dentro da minha casa. E eu não sabia. Foi uma coisa que até hoje eu não consigo me perdoar. E se eu não tivesse me envolvido com ele, se eu não tivesse botado ele dentro da minha casa, minha filha não teria sido abusada. Ela não carregaria a cicatriz que ela carrega até hoje. E eu só fiquei sabendo disso depois que eu ganhei meu menino. Até então ela nunca falou para mim. Ela nunca falou. Até então eu não sabia de nada. E todo o parecer mesmo de tudo, eu fiquei sabendo mesmo depois que eu estava presa. E daí chegou lá em Tubarão para mim, chegou todo o depoimento da testemunha protegida. Aí ali eu fiquei sabendo de fatos, assim, coisas que são reais, mas coisas que eu nem sabia, coisas que não aconteceram. Mas o abuso, eu me culpo até hoje, eu me culpo pelo abuso. Porque se eu não tivesse botado ele dentro de casa, não teria acontecido. E ela não foi minha amiga de falar para mim. Se ela tivesse falado para mim, eu poderia, sei lá, ter feito algo diferente, eu poderia ter procurado uma ajuda diferente, eu poderia ter chegado onde chegou, porque eu vou carregar isso pro resto da minha vida. Eu tenho um filho com ele, meu filho vai virar um adolescente, vai virar um adulto, ele vai querer saber como é que foi a morte do pai dele. Então, para mim, é uma situação difícil e vai ser o resto da minha vida. É bem complicado. Tá certo. Raquel, muito obrigado. Passo aqui a palavra para os promotores e depois aos advogados para fazer perguntas à senhora. Certo? Obrigada. Bom dia. Bom dia. O Gessé morava ali na casa com a senhora? Não, o Gessé, na verdade, eu e a minha mãe criamos eles até os 15 anos. A minha mãe faleceu quando ele tinha 15 anos. Aí, nos 15 anos, ele já começou a fumar um baseado, a andar com um amiguinho diferente, Aí ele já começou a querer ser dono de si mesmo. Então, às vezes, ele passava 15 dias lá na piqueira fazendo o corre dele, vinha em casa, passava 2, 3 dias. E assim foi até os 18 anos dele, até quando ele foi preso definitivamente, que ele puxou um tráfico. Mas sempre foi assim. Ele ficava um tempo na rua, um tempo dentro de casa, um tempo na rua, mas sempre me visitando. Ele sempre esteve em casa. Ele ia, mas ele voltava. Mas ele não morava comigo definitivamente, era só a Rafael. E o Gessé e o Romário, eles se davam bem, assim, quando ia visitar a senhora? Na minha frente, sim. Na minha frente, sim. No dia dos fatos, quando houve ali a morte do Romário, houve uma discussão entre a senhora e ele?
Não, entrei em Romário não, porque 15 dias antes do fato, eu já tinha decidido ir embora para as agressões. Eu tive a ajuda de um pastor da praia, que arrumou um lugar para mim para Criciúma. Nesse dia ele me deu um soco, que ele quebrou a minha face, deixou meu olho bem inchado. E o pastor disse para ele que ou ele se internava ou ele voltava para a cadeia naquele dia. Ele resolveu se internar. Ele foi para a clínica, ficou acho que 10, 12 dias na clínica. Não me recordo bem agora. Aí ele voltou da clínica. Quando ele voltou da clínica, o Gessé já estava lá na praia. E aí, como ele não estava lá, o Gessé ficou comigo. Aí, desses 3 dias que ele ficou, eu acho que 3 dias depois que ele saiu da clínica, ele morreu. Aí não teve briga, porque foi 3 dias assim que ele estava tentando mostrar que ele ia mudar, mas ele estava usando droga, só que ele não fez violência nenhuma comigo, nada. Mas estava na droga ainda. E a senhora já tinha decidido que ia se separar dele? Já tinha decidido que eu ia me separar. E a senhora já tinha falado com ele sobre isso? Assim, falado cara a cara não. Já tinha comunicado a ele que eu ia embora, que eu não ia ficar ali. Mas ele achava que eu não ia, porque ele voltou da clínica e eu estava lá. Eu estava na casa ainda, porque não tinha dado o tempo de eu me organizar. Porque na época eu trabalhava no Saborearte, ali no Criciúma Shopping. Eu perdi até meu emprego devido a ele, porque ele ligava para minha patroa, porque ele queria dinheiro todo dia. Todo dia ele queria que eu pedisse vale na empresa para ele usar drogas. Um dia que ele perdeu as estribeiras e falou besteira para minha patroa. Mas eu já estava me preparando para vir embora. Só que 15 dias era muito pouco tempo, né? Para me preparar com... Tinha a Rafaela, eu estava grávida e estava me preparando para mudar de lá. Só que ele saiu antes do tempo da clínica. Ele não cumpriu o que ele falou que ia fazer. A senhora contou para ele que estava grávida? Eu não cheguei a contar, porque, como eu te falei, no dia que ele morreu, foi o dia que eu peguei o teste positivo. A senhora estava grávida de poucos meses daí? A senhora lembra mais ou menos de quanto tempo que a senhora estava? Olha, quando ele morreu em novembro. Eu ganhei meu menino em julho, dia 2 de julho. Bem no comecinho. Bem no comecinho. Bem no comecinho dele. A senhora, quando a senhora prestou depoimento na delegacia de polícia, a senhora disse que quando ele saiu da clínica, contou para ele da gravidez e ele ficou muito feliz. Da suspeita. Eu falei para ele, não estava com o exame na mão. O exame eu peguei no dia. Falei, olha, eu acho que eu tô grávida. Ele ficou bem feliz. Ainda ele fez um comentário meio que bobo, né? Vai vir narizudinho e pingoludinho igual o pai. Né? Mas é que eu precisava desse tempo para me mudar de lá. Então eu não podia tentar entrar em atrito naqueles dias ali, que eu precisava ir embora. Se eu entrasse em atrito, eu ia apanhar. A senhora, mas assim, então, enquanto a senhora estava grávida, a senhora não sofreu nenhuma agressão? Nesses 3 dias, né? Nesses 3 dias? Nesses 3 dias que ele foi em casa. Antes, sim. Nesses 3 foi agressão. Mas aí a senhora não estava grávida, né? Não, 15 dias antes, sim. A senhora não sabia dessa questão dos abusos da Rafaela? Não sabia. Eu fiquei sabendo depois que eu ganhei o meu menino. Que daí ela foi obrigada a se abrir comigo, porque ela ficou bem problemática mesmo. A Rafaela, assim, foi uma menina bem... Daí eu tive que sentar e saber o porquê. Por que o Gessé matou? Só porque ele me batia? E o que aconteceu? Aí ela teve que contar. Ela contou, olha, mãe, aconteceu isso, quando tu trabalhava, quando tu estava no teu horário de trabalho. Eu nunca vi nenhum abuso. Eu saía para trabalhar 3 horas da tarde, já chegava em casa 11h30 da noite. Eu trabalhava até às 10, mas até chegar na praia era 11h30 da noite. Então eu nunca presenciei nenhum abuso. De agressão, sim. E quando ele me agredia, no automático ele já agredia ela. Tá? No automático ele chegava a dizer para mim, eu sonhei que a Rafaela estava morta. Sonhei que a Rafaela estava enterrada aqui no cômodo. Só estava a cabeça dela para fora. E há quanto tempo vocês estavam juntos? Ao todo a gente ficou 1 ano junto, com a prisão e ele na rua. 1 ano? A senhora, nesse dia dos fatos, viu o Gessé saindo com o Romário? Sim, eu vi ele saindo. Viu os dois saindo juntos? Não sabia o que ia ser feito. Não ouviu eles combinando, nada? Estava deitada na sala, porque eu estava com nessa época, como eu já não estava... Ele me separou, eu já não estava mais dormindo com ele. Ele dormia no quarto e eu dormia na sala com a Rafaela. Tava eu e a Rafaela já deitada na sala, porque eu acho que, se não me engano, era em torno de 11h30, meia-noite, na hora que eles saíram. Eu já estava com a Rafaela e a Alessandra estava lá em casa. Nós estávamos nós 3. E eles saíram, o Gessé voltou, acho que em torno de meia hora depois. Meia hora depois o Gessé voltou, mas também ele não falou nada. Ele deitou e dormiu normalmente. Nesse dia ele ficou na sua casa, então? Ele dormiu ali. Ele e a Alessandra estavam lá em casa nesse dia. A senhora ficou acordada, então, desde eles saírem até o Gessé chegar?
porque ele bateu na porta, né? Eu dormia com a porta aberta, daí eu acordei para abrir. Acordou. A senhora se recorda de ter ouvido barulho de tiro ou alguma coisa assim? Não. Não? Como é que a senhora ficou sabendo da morte do Romário? No outro dia, o pastor Marcos ligou para mim, era em torno de 11h30, meio-dia, falando para mim que tinha sido achado um corpo na praia, se o Romário estava em casa. Eu falei que não, que o Romário estava com o hábito de sair, às vezes voltar à noite, às vezes não voltar, às vezes ficar até mais tarde. Ele perguntou se eu teria como ir até o IML para reconhecer, para ver se era o corpo dele, porque pelo nome que tinha dado no Jornal do Almoço, era o nome da mãe dele. Tá. E o Romário, a senhora ficou sabendo que o Gessé presenciou esse abuso no dia? Não ficou sabendo? Só soube depois? Como é que foi, assim? Eu soube dos abusos depois. Inclusive que ele presenciou, isso a senhora também não sabia? Não, isso eu não sabia. Não sabia? Não sabia, eu sabia que ela tinha falado para ele. Isso depois que eu ganhei meu menino. A senhora sabe se o Gessé, ele traficava? A senhora sabe o tipo de droga que ele traficava? Crack. Crack. E o Romário era usuário de drogas, né? O que ele usava? A senhora sabe se alguma vez o Gessé forneceu droga para o Romário? Sei. Não sabe dizer. A senhora já tinha comentado alguma vez com o Gessé sobre agressões, alguma coisa? Quem comentou com o Gessé as agressões que ocorria comigo, como acontecia na rua, como os amigos dele também iam na minha casa, foi os próprios amigos dele que ligaram para ele aqui em Criciúma e falaram: sabe do estado da tua mãe? Sabe como é que tua mãe tá? Daí falaram, e ele foi onde ele acabou indo. E teve algum motivo, assim, pra senhora não contar pra ele? Sim, não teve esse motivo, né? Medo do que poderia acontecer. A senhora tinha medo que ele fosse matar ele? Matar, eu não achei que ele não ia matar. Eu achei que ele ia bater, achei que ele ia espancar, que era a barda que eles tinham, vou espancar com a barda dela. Assim, a matar, eu achei que o Gessé não ia chegar. Eu achei que o Gessé não teria essa capacidade. Eu achei que ele ia bater, fazer outra coisa, mas matar eu achava que não ia. E o Gessé nunca tinha presenciado nenhuma agressão? Não, porque como o Gessé não ficava direto comigo ali, e quando o Gessé estava ali, ele não me agredia na frente. Era outra pessoa na frente. Antes do fato, antes do Romário entrar na sua vida ali, você já tinha envolvimento com crimes? Eu não. Em relação à situação do pastor, você falou que só citou esse pastor 2 vezes, né? Porque o pastor ajudou ele no passado e ajudou ele quando ele saiu da cadeia. O senhor não arrolou ele como testemunho? Eu acho que, eu nem pensei nisso, né? Mas ele era uma pessoa que conhecia bem o Romário e conhecia bem a rotina da gente. Em relação ali ao reconhecimento do corpo, né? A senhora falou que... Eu estava onde quando a senhora recebeu a informação? Eu estava na estrada, eu estava saindo do posto de saúde. Onde? A Vinca. Você deslocou até Criciúma? Aí a irmã Inês me levou até no NL. Aí no NL, eu nunca me esqueço que a legista não estava na hora lá. Ela ia demorar um pouco para chegar, daí eu tive que avisar a família dele, as irmãs e o pai. Aí a legista não chegava, eu pedi para ver as fotos que eu queria ter certeza. Quando ela me mostrou só a primeira tatuagem, eu já vi que era ele. Era a Mená, o nome da mãe dele. Aí eu disse, meu Deus do céu, e agora? A senhora foi até a delegacia? Aí foi eu e a irmã dele que a gente fez tudo. A gente fez o boletim de ocorrência, né, para poder fazer a certidão de óbito, para poder enterrar ele. E a senhora e quem? E a irmã dele. A irmã quem que é a irmã dele? A Zélia Crepaldi. É que ele era bem afastado da família mesmo. O Romário também tinha vínculo com alguma facção criminosa? Ele era bem considerado na cadeia, era. Toda vez que eu ia visitar ele sempre teve tudo lá dentro. Ele tinha maconha, ele tinha o telefone em mãos, ele tinha cigarro, ele tinha tudo, ele tinha em mãos. E assim, condição financeira nunca teve muita, porque o que ele recebia era parte do aluguel da casa que a irmã dele mandava para ele na época, que era R$250. Na época dos fatos ali, foi que voltado da clínica? Ele voltou da clínica, já ficou 3 dias em casa. Tava tudo bem ali, então? Tudo bem, não, eu tava tentando fazer tudo bem para não poder sair sem ter um tipo de agressão, né? Tentando contornar a história para não poder sair dali, pelo menos, sem apanhar novamente. Até porque hoje, nesses 3 dias, o Gessé tava lá. Então ele não me agredia na frente do Gessé. Tem informação no processo ali de que teria sido presenciado, o Gessé confirmou agora, teria sido confirmado naquela noite de um abuso. Bom, você recorda disso? Eu vivia até hoje, até aqui no meu bolso, para não deixar mentir,
Só para entender, pelo que o Gessé falou, e a informação também no processo foi de quando ele chegar em casa havia um abuso. É que eu sempre estava, nos últimos dias, como eu falei, eu estava dormindo na sala, não mais no quarto, pelo medo de dormir do lado dele. Mas a senhora tomou conhecimento de alguma maneira? A senhora estava junto ali? Eu dormia na sala, né? Então, se ele presenciou, foi no quarto. Não viu isso ainda? Não, eu não vi. Tem informação também que a senhora teria sido espancada nesse dia. E a Rafaela estava sendo abusada, nua, e a senhora estava num canto caído, toda machucada, por ação do Romário. A última vez que eu me lembro de ter sido espancada pelo Romário, a última vez que eu me lembro de ter sido espancada por ele. Mas só para a gente concluir, esse fato Eu não me recordo. Não me recordo, porque a última vez que eu me recordo de ser espancada por ele, eu desmaiei, e quem me salvou no dia foi o pastor. Fato que consta dos autos, que a senhora estava num canto, caída, e o Romário nu, e a Rafaela nua, sendo abusada. Não consigo me lembrar disso. Lembro, sabe? Pode ter acontecido, a senhora não... Pode ter, não, eu não lembra? Tá no meu bolso, eu tomo remédio calmante, tem 24 horas por dia. A senhora não recorda? Eu não recordo. Em seu depoimento, a doutora Simone já questionou, mas só para ele, a relação ali... ao momento do crime, a momentos antes do crime. Ele tem informação no processo também que a senhora participou desse diálogo, a senhora encomendou, a senhora está sendo acusada, teve esse diálogo, a senhora solicitou, enfim, e que a senhora depois, inclusive quando o Gessé voltou, a senhora teve contato com ele. O que a senhora recorda exatamente desse período aí? Do dia? Da noite, enquanto eles saíram, né, quando voltaram, exatamente o que aconteceu nesse momento aí? Nesse momento, eu recordo deles ter saído os três. Quem? O Otávio Gessé, o Gordo e o Romário. Quem que é o Gordo? O Gordo era um amigo do Gessé. Amigo do Gessé? Amigo, menor. Uma terceira pessoa junto? Né, tinha uma terceira pessoa. Ele veio de onde? Ele era da Vila Flema. Eu me lembro dos três ter saído juntos. Eles foram juntos. O que eles combinaram ali? Eles iam pra roubar. Também eles combinaram alguma coisa na sua casa? Na minha casa não. Mas como é que a senhora sabia que ele saiu? Porque o Romário falou pra mim que eles iam sair pra roubar. Tanto que ele falava pra mim direto, ele dizia, tu tá indo embora, um dia eu ainda vou ganhar muito dinheiro e tu vai voltar pra mim. Tá, então nesse dia, só pra te concentrar nesse dia. Esse dia, então, aí tava o Romário, o Gessé, o Gordo. Quem mais estava ali? Em casa tava eu, a Rafaela e a Alessandra. Então, a senhora participou dessa conversa, desse ajuste do furto? Não. Do roubo? Não. Mas a senhora sabia que eles iam sair? Sabia, mas eu não participei. O Romário contou para a senhora? Porque o Romário vivia roubando, o Romário roubava na praia inteira. Mas ele contou para a senhora isso? Ele contou, vou sair para roubar com teu filho. Eu sabia disso, então? Eu sabia, mas agora eu sabia que meu filho ia matar ele, eu não sabia. Bem, eles costumavam sair juntos, os dois, para furtar? Sempre saíram primeiro. Foi a primeira vez que eles saíram à noite, mas de dia eles saíam. Eles estavam bem? Na minha frente, sim, eu já falei. Mas eles tinham vínculo, assim, vínculo de amizade? Não, mas eu acho que era de colega, assim, conversar, ou eu vou no bar pegar uma cerveja, eu vou... Coisa normal. Como é que a senhora conheceu o Romário? O Romário eu conheci através de um telefone, ele dentro da cadeia e eu na rua. Estava presa? Não, eu estava na rua. Ele estava preso. A senhora conhecia ele assim? É. Na época a senhora tinha envolvimento com droga também? Não, conheci a droga aos 42 anos. O conhecimento das provas do processo, né? Tem um depoimento do processo que a senhora teria participado dessa conversa, deve ter tomado conhecimento já do que está no processo. Sim. Pergunto para a senhora, a pergunta é se alguém tinha algum motivo para inventar? Eu acredito que não. Tá, como a Alessandra, que foi a testemunha protegida, querendo ou não, a gente está preso. Quando eu estava preso, eu tive acesso ao depoimento dela. Eu fiquei 3 anos pensando qual motivo que ela teria para botar eu como mandante, sendo que eu jamais ia falar isso, jamais eu ia pedir isso, porque eu estava carregando um filho dele e isso eu vou carregar o resto da minha vida. Tá? Que eu tenho um filho, mas a pessoa, mandei matar o pai do meu filho, se eu vou ter que carregar o resto da minha vida. Eu fiquei pensando em 1 milhão de motivos. Tá? Pode ser que ela não gostava de mim? Pode ser que sim, porque eu não gostava dela na minha casa. Não, eu não gostava. Por que eu não gostava? Porque ela era aquela menina que hoje ela estava na cama de um, amanhã ela estava na cama de outro, depois estava na cama de outro, não era isso que eu queria para meu filho. Então, se ela tivesse uma raiva de mim, seria por esse motivo. Por outro motivo, não. Mas a única coisa que eu não aceitava nela era isso, que ela era a famosa marmitinha da favela. E o motivo é esse? Meu motivo é esse. Se esse foi o motivo para ela ter me posto, também não sei. Depois desse fato, a senhora chegou a se mudar para
Eu me mudei para Criciúma uma semana depois da morte do Romário. Uma semana, porque já estava tudo planejado para mim mudar. A informação ali também de que logo no outro dia vocês se mudaram para... Não, eu não me mudei. Logo no outro dia eu tinha um retiro da igreja. Isso já estava programado. Eu enterrei ele e ia ter um retiro que era face a face com Deus. Eu não me lembro bem o local, que era num morro. Fiquei 3 dias nesse retiro. Eu não me mudei. Fiquei 3 dias num retiro face a face com Deus. Depois eu vim pra praia, terminei de arrumar minhas coisas e me mudei. Não cheguei a me mudar em seguida. A senhora era religiosa, não é? Você frequentava a igreja? Eu não frequento a igreja, mas eu sou religiosa até hoje. Então, quando tem retiro, tem alguma coisa desse tipo, eu procuro fazer. E eu fiquei, foi 3 dias que eu fiquei na Igreja Vida pelas Nações, e até era só mulheres. Então eu fui, já estava programado, já estava pago, e eu fui, era face a face com Deus o nome do retiro. Você frequenta a igreja hoje? A Vida para as Nações nem tem mais, mas eu frequento a igreja. Não frequento uma placa específica, eu só frequento onde eu consigo adorar a Deus. Conversa comigo? Converso, todo dia. Inclusive, essa noite eu nem dormi. Sobre esse fato também? Sobre tudo. Mas... Doutores, tem perguntas? Doutor Franco? Sim? Não? Doutor Vani? Obrigado, Silêncio. Bom dia, dona Raquel. Bom dia, doutor Vani. A casa que vocês moravam lá no Rincão é alugada? Era alugada. Não, na verdade, não era nem alugada. Na verdade, ela era cedida. Para nós, foi o pastor Marcos. Então, a gente ficar lá até a gente conseguir uma outra casa. Então vocês tinham ajuda financeira da igreja na época? Não chegava a ser uma financeira. A casa seria, né? Sim. O aluguel da casa seria. Ela falou que trabalhou na Sabor e Arte, lá no shopping. Lá no shopping. Quanto tempo? Aí eu trabalhei 3 vezes com ele, 3 ocasiões. Uma vez eu trabalhei 6 meses, outra vez eu trabalhei... A última vez eu trabalhei 2 meses com ele. E logo que aconteceu, no dia do fato, a senhora já tinha saído? Eu já tinha saído, pelo fato do Romário ter ligado para a minha gerente, para a Sabrina, pedindo dinheiro, e ela falou que já tinha dado vale bastante para mim. Já estava em busca de outro emprego? Eu já estava em busca de outro. Eu nunca fiquei parada na minha vida. Tá, e depois que veio para Criciúma, estava grávida, conta pra gente como é que a senhora sobreviveu, o que fez? No começo, com a ajuda dos vizinhos, que daí eu fui morar ali no bairro Renascer. Aí depois eu comecei a ter a ajuda do CRAIS. Mas eu recebi um auxílio que na época tinha, hoje não tem mais, a prefeitura, que era R$140, mais o Bolsa Família e mais uma cesta básica mensal. Então até eu ganhar o meu menino, foi isso. Daí quando eu ganhei o meu menino, eu comecei a receber uma licencialidade. Quando eu trabalhava, eu tinha direito. Aí assim que acabou minha licencialidade, eu já comecei a trabalhar, fazendo extra e em restaurantes. Sempre trabalhei na área de restaurante, agora que eu trabalho na área de confecção. Tá, e depois que você me falou, né, a gente conversando anteriormente, que a droga foi uma anestesia sobre tudo que aconteceu. E foi indo, acabou caindo no vício e aconteceu. Podia falar alguma coisa a respeito disso? Ela anestesiava a dor de não poder ter ajudado a minha filha, a dor de não poder ter feito algo, a dor de ter apresentado essa vida para ela, a dor de ter botado o Romário dentro de casa, e a dor que eu carrego até hoje ainda, de um dia ter que falar para o meu filho, que hoje tem 10 anos, que foi o irmão dele que matou o pai dele. Eu vi o menino lá, aparentemente eu vi que ele é uma criança saudável, é isso? Porque tudo que eu posso fazer para ele eu faço. Ele não tem nenhum problema de saúde, nada? Não. Que bom. Tem mais, só mais uma pergunta aqui. Bom dia, Raquel, tudo bem? Raquel, gostaria que você explicasse um pouco melhor como é que era a vida antes do fato ocorrido, como é que funcionava a dinâmica familiar de vocês, quem trazia renda para dentro de casa, quem trabalhava com o Romário? Eu trazia. Você trazia? Eu trazia. Ele trabalhava? Não. Não trabalhava? Não, Romário nunca trabalhou na vida dele. Certo. E qual a sua renda na época? Na minha época era um salário de auxiliar de cozinha, se não me engano, era lá na carteira, era 800 alguma coisa do salário na época, se não me engano. Próximo do salário mínimo? Próximo ao salário de auxiliar de cozinha hoje, um pouco mais que um salário mínimo. Certo. O Romário, ele, aqui todas as testemunhas já deixaram bem claro que ele era uma pessoa viciada, né, em drogas. Eu gostaria de entender se ele vendia objetos dentro de casa, tirava dinheiro. Tudo que ele podia vender, ele vendia. A casa que a gente foi morar, o menino tinha uma banda gospel, eu não lembro o nome da banda, uma banda de reggae gospel. Eles tinham umas caixas de som enormes. Ele roubou todas do alto-falante do menino. Os meninos foi descobrir depois que ele morreu. O menino foi ver as caixas e não tinha mais nenhum alto-falante. Tudo que era possível vender por droga, ele vendia.
roupa do Gessé, quando o Gessé ia pra lá, ele roubava, vendia tênis, celular, secador de cabelo, comida, tudo. Tudo que era aceitável numa biqueira para ele usar droga, ele vendia. Certo. Quantos meses a senhora estava grávida na época? Eu estava um mês. Um mês, bem recente, né? Certo. E essas agressões, você nos relatou lá no início, que também ocorriam no público, não era somente no interior da casa. Na rua. Tipo, se eu tentasse sair pra rua para correr, para não apanhar quando ele estava usando droga, ele ia atrás de mim na rua, ele me batia na rua. Certo. À luz do dia ou à noite? Não, de dia. De dia. Não tinha horário para mim apanhar. Não tinha horário. Se ele estivesse usando droga de manhã, eu ia apanhar de manhã. Se ele estivesse usando droga à tarde, eu ia apanhar à tarde. Independente, se ele estivesse na rua, se ele estivesse dentro de casa, começava na rua e acabava dentro de casa. E eles... Mas era pior que daí ele agredia a Rafaela também. E como é que eram essas agressões? Assim, ele usava algum instrumento? Era com a mão? Era a faca ele usava para ameaça. A minha casa que eu morava lá, você acha que se for hoje lá e começar a cavar, vai achar umas 15, 20 facas enterradas. Eu enterrava todas as facas com medo dele pegar essas facas e me matar. Porque ele sempre dizia para mim e repetia: eu vejo a Rafaela morta no escombro, pescoço degolado, só pescou a cabeça de fora. Ele sempre falou isso pra mim. E ele era um homem agressivo só quando estava no uso de drogas ou... Não, porque o Romário usava droga... Ele era compulsivo. E quando eu cheguei no ML para reconhecer o corpo dele, ele estava num estado tão crítico que a menina perguntou para mim se ele era soropositivo. Tão magro que ele era. Ele era compulsivo, ele não conseguia ficar um dia sem usar droga. Certo. E, além de você e da Rafaela, ele agredia também outras pessoas, como os pais dele? Quando o dia do enterro dele ficou marcado na minha cabeça até hoje ele já é morto, o seu Hélio. E ia fechar o caixão e o seu Hélio falou assim: agora eu tô livre. Olhei para ele e perguntei por quê. Quando ele estava na rua, eu ficava preso. Ele me batia para me dar dinheiro para ele usar droga. E até onde eu sei, a mãe dele também era agredida, porque ele queria dinheiro da mãe dele para droga. A mãe dele hoje já é morta também, ela morreu atropelada por um ônibus. A pai dele também já faleceu em seguida que ele morreu, acho que um ano depois ele faleceu também. Mas não era só eu da minha parte. Pai e mãe também sofreram na mão dele também pelo fato da droga. Certo. Essa tragédia, esse fato que ocorreu, como é que ficou a família, sua família depois disso? A minha família? A sua família? Desestruturada. Realmente. Eu fui morar numa casa que eu e a Rafaela dormíamos no colchão cada dessa senhorinha, porque eu não tinha mais nada. A gente dependia da boa vontade do vizinho para dar um prato de comida para a gente comer, porque eu estava grávida, não tinha como conseguir trabalho. Eu consegui Bolsa Família e ajuda do CRAS. Então eu passei bastante trabalho no começo. Depois as coisas foram se ajeitando. Quando começaram a se ajeitar, eu caí na droga, caí na rua. 2 anos na rua, fiquei 3 anos presa. Dentro da cadeia eu conheci a empresa que eu trabalho hoje. E me deu a oportunidade de trabalhar lá dentro. Eu saía todo dia para trabalhar na empresa e voltava todo dia para a penitenciária. Sou grata por eles até hoje, de lá não saio. Aí a minha vida começou a se estabilizar e a vida dos meus filhos na rua também, quando eu comecei a trabalhar lá dentro da cadeia. A minha vida ficou totalmente desestabilizada. Eu vou te dizer que até quando eu saí da cadeia. Minha vida agora, hoje eu posso dizer que ela está mais estabilizando. Porque hoje eu consigo ter um acompanhamento de psiquiatra, consigo ter que a minha empresa me propõe e consigo dar uma vida melhor para os meus filhos, porque eu estou conseguindo ficar um pouco melhor, mas eu sofri com isso durante anos. Não foi uma coisa, foi uma cicatriz que ficou na minha cabeça, porque a minha filha foi violentada. Se fosse só eu apanhando na cara, eu aguento, sou mulher, mas ela tinha 12 anos. E eu vou ser bem sincero, o Gessé matou? Não, ele falou que matou pra mim, matei, mãe. Matei, mataria 1000 vezes. Como mãe da Rafaela, não como mãe do Gessé, eu tô falando agora, como mãe da Rafaela. Se eu tivesse visto o abuso na época, não teria os filhos do Gessé que tinha matado e eu não mandaria o Gessé matar. Eu mataria. Como mãe de uma menina de 12 anos que foi abusada, eu não mandaria, eu faria. Mas você não sabia dos fatos na época? Sabia. Se eu soubesse, não seria o Gessé hoje condenado a ser matado, seria eu, não como mandante. E a Rafaela, ela sofreu traumas? Como é que ela ficou logo depois ali dos fatos? Logo depois dos fatos, nós veio morar na Renascer. Ela já não ficava dentro de casa, ela queria ficar na rua, ela queria ficar na vida, uma menina com 12 anos, já queria beber, já queria usar maconha, já queria usar cocaína. Ela não me obedecia, ela era revoltada, ela já queria namorar, ela já queria mandar na própria vida. Eu já não dominei mais a Rafaela.
Aí eu resolvi ir embora para Laguna. Vou tentar minha vida longe daqui. E fui para Laguna. Aí eu consegui um emprego bom, não mais como auxiliar de cozinha, como cozinheira. Mesmo assim, eu não consegui mudar a Rafaela. Ela simplesmente um dia disse que ia vir na casa de uma amiga e veio embora, se juntou com o menino. Eu acho que 4 anos com esse menino. Ela tinha quantos anos quando ela saiu? 15 anos. 15 anos. O Gessé estava preso já nessa época por tráfico de droga. Eu achei que lá eu ia mudar a vida do Gessé também. E pelo contrário, piorou. Lá o Gessé se aprofundou mais ainda na vida do crime. Então, o que eu achei que ia fazer por bem, fiz por mal. Então, o resumo que eu tive na minha vida depois, quando eu caí no crack, é que tudo que eu tentei fazer por bem, só deu errado. E a sua primeira experiência com drogas foi após o óbito? Foi aos 42 anos. Isso. Antes você nunca havia usado. E você falou que chegou a morar na rua, é isso? Morei na rua. Morou na rua. Você teve algum envolvimento com algum crime depois desse... Eu, na verdade, eu fui presa porque na noite que eu fui presa, eu tinha tido... Na rua a gente apanha, né? A gente apanha, a gente tá na rua, a gente apanha também. Eu apanhei e não tinha onde dormir. Eu justamente apanhei da pessoa do lugar onde eu ia dormir, que é o chamado mocó, na rua. E então a outra pessoa me falou, como assim, vamos dormir lá no meu mocó? Eu digo, vamos pegar uma carona ali com fulano, vamos. Só que chegou em determinado ponto, na igreja de São Cristóvão, na verdade. Ele deu voz de assalto e roubou o carro. Eu tava muito noiada da droga, muito. Eu não tive noção, assim, vou pular do carro que não vou ter preso. Eu fiquei dentro do carro. Na hora que a polícia parou o carro, eu simplesmente desci, deixei ele me algemar e assim foi, na verdade, fui preso. E depois da prisão, então, você passou a trabalhar na UFO? Não foi. Trabalho até hoje. E hoje você é contratado por eles? Eu sou contratado. 1 ano e 3 meses. E há quanto tempo você está sem usar drogas? Fez algum tratamento, algum acompanhamento? Fiz, psicólogo, psiquiatra. E ainda tem feito? E faço até hoje. Sem mais, excelência. Doutor Frank, tem perguntas? Pelos jurados, alguma pergunta? Mas então encerro o interrogatório. Muito obrigado, dona Raquel. Está encerrada a instrução. Bom dia mais uma vez. Seu nome completo? Rafaela Alice Catarina de Oliveira. Estado civil? Solteira. A profissão, Rafaela? É do lar, sou faxineira. Então, a senhora foi convocada aqui para prestar depoimento, uma ação penal, por uma suposta prática de crime, um homicídio? Sim. São réus aqui nesse processo o Gessé Paulo Catarina e Raquel Paulo Catarina. Sim. Ela é mãe da senhora? É minha mãe e meu irmão. Irmão, tá certo. Então, fica dispensada do compromisso legal. Rafaela, então, os fatos estão sendo apurados aqui, o homicídio de Romário Marcelo Crepaldi, tá? Os fatos ocorreram no ano de 2013. Conheceu o Romário? Conheci, até porque eu tenho bastante trauma, minha vida é toda errada por causa dele. Quando eu tinha por volta de 11 anos, ele me abusou, não por penetração, mas chegou a passar a mão em mim, eu tinha muito trauma, eu não queria contar para minha mãe que eu tinha medo, até um dia que eu me abri com a minha irmã e com o meu irmão e falei toda a história. Depois dali a minha vida foi toda errada, a partir dos meus 15 anos eu saí de casa, com os 12 eu já usava droga, não tenho vergonha de mentir, falo a verdade, hoje eu sou outra pessoa, mas já cheirei pó, conheci a maconha, passei bastante trabalho por conta dele. A minha mãe que largou a casa foi para as drogas, eu cuidei do meu irmão, que é filho dele, o Enzo, eu cuidei dele. Desde meus 15 anos eu tive que batalhar por ele. Hoje a minha mãe é outra pessoa. Graças a Deus, que se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui hoje. Mas eu passei bastante trabalho por conta dele. Ele batia muito na minha mãe e em mim. Uma vez ele chegou a botar a faca no meu pescoço, na da minha mãe, perguntando quem que ele ia matar primeiro. Eu vou matar tua mãe primeiro, para depois eu te matar. Eu saí para pedir ajuda para a polícia, ninguém veio. Eu tive que pedir ajuda para vizinho aquele dia. A gente já dormiu em rua. Ele já tocou fogo, minha mãe já tentou tocar fogo, álcool. Muitas vezes ele me levava para dentro do mercado, querendo roubar comida para sair para vender por droga. E a nossa vida dali para frente foi toda destruída. Eu posso dizer que eu sofri bastante por conta dele, eu tenho bastante trauma. Hoje eu não tenho casamento feliz, não tenho casamento saudável. Tenho bastante trauma por causa dele, porque eu conheci pó, conheci maconha, conheci tudo dali, então a minha vida foi destruída. Isso é o que a gente leva por trauma a conta dele. Certo. Rafaela, na época, né, em que esses fatos aconteceram, sim, e que a senhora está relatando os abusos também, sim, qual era a idade que a senhora tinha? Eu tinha por volta dos 11 anos, dos 10 para os 11 anos. Uhum. A senhora morava com a Raquel, com a sua mãe? Morava, sempre morei com a minha mãe. O Gessé morava junto? O Gessé, no começo, ele não morava, até que depois ele chegou uma vez e eu não consegui mais segurar isso tudo para mim, que eu sei que eu estava sofrendo muito. Eu cheguei e contei para ele o que estava acontecendo.
Foi aí que eu cheguei e contei pra ele. Chegou ele e a Alessandra. Mas aí ele passou a morar com vocês e aí depois a senhora falou? Não, foi bem depois. Não, ele não morava com nós. Morava só eu e a minha mãe, até que a minha mãe conheceu o Romário. Isso. Romário veio morar com nós. Até então ele parecia ser uma pessoa boa. Daí ele começou a fazer tudo que fez comigo. O meu irmão, ele, bem dizer, o Gessé nunca foi de morar com nós. Ele sempre foi um menino muito bom, mas depois de tudo isso, a nossa vida virou um inferno. Depois que o Romário entrou na nossa vida. A nossa vida virou um inferno, mas ele não morava com nós. Tem noção quanto tempo o Romário morou e foi casado com a sua mãe? Olha, o tempo que de tudo isso que aconteceu, quando ele morreu, ele não sabia que ia ser pai e tudo. Nós morávamos na praia há 3 meses, foi o que ele morou com nós. Comigo, assim, presencialmente, assim, que eu tava junto ali. Tá, mas o tempo que ele ficou com a sua mãe, a senhora sabe? Eu não sei dizer. Daí que eu era uma criança, eu tinha 11 anos, 10 para 11 anos, mas eu era uma criança, eu era uma inocente. E aí a senhora disse que ele morou com vocês 3, no caso, na casa? Sim. Por uns 3 meses? Tem uns 3 a 4 meses por aí. Eu era uma criança, eu não me lembro muito, né? Mas de tudo que eu passei, eu lembro do que eu passei. Agora, se eu dizer, ela ficou 5 anos, eu vou estar mentindo. Sim, por quê? A senhora não morava junto com eles? Eu morava, mas eu era uma criança. O Romário, ele era preso primeiro. Depois ele veio pra rua. Aí ele começou a fumar pedra, que ele já fumava. E assim foi indo. Que ele era preso antes, né? Aí depois ele saiu, ele foi morar com a mãe. E ele foi morar junto com a sua mãe na casa em que a senhora morava? Sim, moravam vocês 3? Morava eu, a mãe primeiro. Daí depois a mãe conheceu ele, que eu acho que a mãe já ficava querendo ou não com ele. Ele saiu, os dois já eram juntos. Ele saiu e foi morar com nós. Saiu do presídio? Do presídio, isso. Como que era a relação do Romário com a sua mãe? Era bem ruim. Pode relatar para nós? Ele batia muito na mãe, batia demais. A gente ia dormir muitas vezes na rua porque ele queria fumar droga, a mãe não queria que ele usasse. E aí, dali em tanto, o que eu vi, eu tô falando, era muito agressivo. Ele era agressivo, era de bater, era de deixar nós sem comer. Se for ficar falando aqui, leva um dia. Porque o que ele fez... Rafaela, sobre o homicídio aqui, a senhora tem alguma coisa a dizer? Sabe alguma coisa? Não, eu lembro que os dois saíram. Eles saíram, eu só fiquei sabendo que o Romário estava morto quando meu irmão já estava preso. Porque teve um tempo que eu não aguentei. Eu cheguei e comentei com a minha irmã, depois que a minha irmã foi morar comigo, do que acontecia, porque eu não aguentava mais aquilo ali, eu sofria demais com aquilo ali dentro de mim, era só eu que sabia. Dali, entanto, eu contei para minha irmã, mas antes de tudo eu contei para meu irmão. Eu sabia que ele era o único que ia poder me ajudar, porque eu fui de atrás de polícia, eu pedi ajuda para a polícia na delegacia nesse tempo, ninguém quis escutar. Foi quando eu cheguei e me abri pro meu irmão. Porque se dependesse da polícia, hoje bobear, minha mãe teria morte e eu junto. Muito obrigado, Rafaela. Vou passar aqui a palavra ao Ministério Público e à defesa, tá? Primeiramente a defesa, né? Doutor Vani, pode ser? Obrigado. Rafaela, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Além das perguntas que o juiz fez e você já respondeu, tens filho? Não, só o que eu criei, que é meu irmão, o filho do Romário. Eu ajudei a minha mãe a cuidar tanto que estava presa. Nessa casa que vocês moraram na praia, como é que era a casa? Quantos cômodos? Era uma casinha que tinha um quarto, uma cozinha e um banheiro. Tá, o banheiro tinha... E o quarto tinha porta fechada? O quarto não, o quarto era só uma cortina. Eu me lembro disso, agora o banheiro eu não me lembro. Não lembro. Mas o quarto eu lembro certinho, era só uma cortina. Privacidade zero? Tinha privacidade até porque eu era uma criança, eu dormia ali no quarto e muitas vezes a minha mãe dormia comigo, porque ele não parava dentro de casa. Ele não parava, ele vivia na rua. Além das agressões que também já relataste, sim, em algum momento o Romário colocou uma faca no teu pescoço? Botou a faca no meu pescoço. Foi o dia que ele queria sair para roubar, para fumar pedra. A minha mãe não queria deixar ele levar nem eu nem ela. Ele botou uma faca no pescoço. Eu vou matar quem primeiro? Tu ou a tua mãe? Vou matar a tua mãe primeiro, que daí tu veja ela sofrer, depois eu te mato. Foi aí que eu pulei uma janela e saí para pedir ajuda. Voltasse, hoje tu és casada? Hoje eu tô casada, graças a Deus, mas não posso dizer que eu sou feliz, porque eu não sou, porque eu carrego bastante trauma comigo da minha vida. Certo. Aos meus 15 anos eu já conheci o pó, já conheci a maconha, não tenho vergonha de dizer, hoje eu sou uma pessoa nova, porque eu trabalho, eu tenho, graças a Deus, meu marido, que ele é trabalhador, faz as coisas e me ajuda. E com a tua mãe e com o Gessé, tens relacionamento normal? Eu tenho, graças a Deus, meu irmão mesmo, nossa. Se não fosse ele, quem sabe eu já não estaria aqui. Mas chega a visitar ele, não? Visito. Agora faz um mês que eu não estou indo visitar porque a minha carteirinha venceu, mas visito sim. Bom dia, Rafaela. Bom dia. Rafaela, por acaso, como é que eram esses abusos por parte do Romário? Poderia nos relatar? Ele passava a mão na
na minha teta, na minha coisa que eu não preciso falar, e falava que se eu falasse para minha mãe, ele ia matar eu e a minha mãe junto, sem ninguém saber. O que você não gostaria de falar é suas partes íntimas. Né? Isso. E alguma vez chegou a ter penetração? Teve, com os dedos dele teve. Certo. Ele agredia somente com as mãos, usava algum instrumento, tanto você quanto sua mãe? Para bater? Só sei o que eu passei. Era faca, era de tudo para cima. Ele não ligava, ele não pensava duas vezes. Quando ele queria fumar a droga dele, ele nunca pensou na gente. E eu era uma criança. Certo. E isso acontecia somente quando ele estava sob o estado de... Não. Com drogas? Não. Não? Ele era muito agressivo, ele. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele era muito agressivo, o Romário. Agressivo. No dia dos fatos, você se recorda alguma coisa? Não, eu só me lembro que os dois saíram, porque o Romário saía muito para roubar. Ele não ligava. Lá nos mercados da praia mesmo, se for puxar a câmera daquele tempo, aparece tudo. Ele saía muito para roubar, eu só lembro que eles saíram. Depois, se eu dizer alguma coisa, eu tô mentindo. Uhum. Eu só sei que quando aconteceu tudo isso, que acabou acontecendo isso, que meu irmão fez isso, foi quando meu irmão estava preso. Sem mais. Sempre isso. Obrigado. Doutores? Bom dia. Bom dia. Algum dia alguém chegou a ver a prática desses abusos? Não, porque ele fazia muitas vezes quando não tinha ninguém em casa. Uhum. E a sua mãe sabia disso? Minha mãe trabalhava. Uhum. Mas a senhora não chegou a Eu nunca cheguei a contar nada para minha mãe, porque eu tinha trauma e tinha medo. Muitas vezes ele me ameaçava que se eu chegasse a abrir a boca para minha mãe ou para qualquer pessoa, ele ia me matar antes da minha mãe saber. A senhora disse que depois que o Romário entrou na vida de vocês, o Gessé se desvirtuou, alguma coisa assim? Foi. A minha mesmo eu posso dizer de todas as vezes, de todas as formas. A minha vida, depois que o Romário entrou, dos meus 12 anos, que depois a gente saiu de lá, eu conheci o pó, eu conheci a maconha. E o Gessé, ele já era envolvido? O Gessé, ele poderia ser envolvido, mas ele não tinha o que ele era, ele não era o que ele era hoje. Antes, meu irmão poderia dizer que ele é meu irmão assim como ele é hoje. Só que depois de tudo isso, a nossa vida se mudou demais. Tudo mudou. E aquilo ali ficou um trauma pra gente. O que ele fez na nossa vida, eu posso dizer, foi um trauma, o que ele deixou pra nós. Consegue recordar exatamente quem que morava na casa de vocês, né? Era eu, a minha mãe e o Romário. Aquela Alessandra, depois que ela começou a ficar com meu irmão. Porque se ela passasse o que eu passei, eu acho que ela nunca falaria o que ela falou. Eu não desejo o que eu passei pra ninguém. Porque só a gente, quando é uma criança, a gente leva trauma pelo resto da vida. Quanto trauma pelas agressões, pelos abusos dele. Quem é essa Alessandra que você falou? É uma testemunha que botaram, que não foi localizada, porque eu digo... Quem é essa pessoa? Não sei, é uma mulher que era casada com ele. Eu nunca tive envolvimento, eu era uma criança, eu não me lembro. Eu tinha 10 anos para 11 anos, eu não me recordo. Mas ela chegou a morar com vocês na época? Olha, ficou uns 4, 5 dias para ali. Eu não vou mentir porque eu não lembro. Eu era uma criança, se eu dizer alguma coisa eu vou estar mentindo, daí não adianta. Mas eu lembro que ela ia ali e tudo. Tá falando coisa aqui da época, por isso que eu tô pedindo. Sim, da época de tudo que aconteceu. Na época, quem que tinha envolvimento com droga ali na família de vocês? O Romário. O G7 tinha envolvimento com droga na época? Eu não me lembro, eu era uma criança. Até porque quando eu contei pra ele mesmo na hora ele ficou assim, ó, que ninguém acreditava em mim. Eu não queria contar pra minha mãe com medo dele matar eu e a minha mãe. Contar o que exatamente? Dos abusos que ele fazia comigo. Dos abusos, das agressões. Muitas vezes ele passava a mão em mim, eu estava tomando banho, ele abria a cortina, ele nunca pensou assim, ele nunca pensou de abrir a porta do banheiro, ou o que seja, o que era, para pensar que eu estava tomando banho, eu era uma criança de 10 anos. Tá. Só deixa eu entender essa situação. A senhora falou que não contou para sua mãe porque a senhora tinha medo do Romário. Do meu irmão, por que eu vou ter medo do meu irmão? Se não fosse ele, olha. A senhora tinha medo do Romário. Eu tinha muito medo do Romário fazer o que ele falava para mim que ia fazer. Em que momento que a senhora contou pro Gessé desses abusos? Foi... Olha, não me recordo certinho, mas foi um dia que ele chegou com a Alessandra. Eu cheguei e falei para ele, eu tenho um negócio para te contar que eu não aguento mais. Eu falei para ele o que estava acontecendo, tudo que estava acontecendo. Que das agressões e dos abusos que o Romário tinha comigo. De passar a mão em mim. Muitas vezes ele passava o dedo dentro de mim. E a senhora se recorda se esse momento que a senhora contou pro Gessé foi na noite do crime? Não foi. Eu não me lembro. Disso daí eu não me lembro.
Eu não posso dizer o que eu não lembro, porque não sabe o momento que a senhora... Eu não lembro, assim, o exato momento. Eu lembro que foi um dia... Não, a minha mãe não estava, minha mãe trabalhava. Eu lembro que foi um dia que a mãe tinha saído para trabalhar. Momentos depois, eu não sei o que o Romário queria fazer, que ele chegou e começou a me bater demais. Eu pedi ajuda, pelo amor de Deus, para parar, até que nunca me esqueço que veio um pessoal da frente me ajudar a me tirar. Depois eu vi o meu irmão chegando. Foi o que eu contei. Fez? É um fato Não, grave. Disso daí eu não me lembro. Na hora o meu irmão não fez nada, o meu irmão só falou pra ele que se tu encostasse a mão na minha mãe ou na minha irmã de novo, não iria ficar assim. E logo em seguida o meu irmão saiu, depois daí eu não me lembro, foi o dia que ele botou a faca no meu pescoço da minha mãe, que eu nunca me esqueço, que foi o dia que eu pedi ajuda pra polícia e eles não deram nem um pouquinho de importância. Deixa eu entender. Então, quando a senhora contou pro GC dos abusos que a senhora sofria, dos abusos que a sua mãe sofria, não foi na noite... Eu não me lembro, não lembro. Eu era uma criança, eu não conhecia nada desse mundo, não conhecia nem cigarro, nem maconha, nem nada. Pergunto isso porque o GC, quando foi ouvido em juízo, ele falou que a senhora não contou nada para ele. Não, mas eu contei. Eu assumo aqui na frente, eu contei porque eu não aguentava mais a dor que eu tava tendo ali. Uhum. Ele não fala isso, por isso que eu tô questionando. Não, mas a verdade tem que ser Pode ser dita. Que ele tenha esquecido, então. A verdade tem que ser dita na frente de todo mundo, porque na época eu cheguei a pedir ajuda na delegacia, eu saí correndo para uma delegacia que tinha bem na rua de casa. Fui até na polícia, nem o policial quis saber, porque eu era um usuário de droga. Eu tive que pedir ajuda para os outros, que eu não aguentava mais a dor que eu levava. Acredito que a polícia não confiou na senhora. Pode ser que não, porque eles não dão, muitas vezes não dão bola quando a gente fala, até aconteceu um pior. Só foi ouvida em juízo aqui, 26 de junho de 2014, na delegacia, perdão, obrigado. Na delegacia, 22 de junho de 2014, já fazia aqui 7, 8 meses da morte do Romário. Sim. A senhora também não relata esses fatos? Eu não falei nada por causa da minha mãe. A minha mãe não sabia de nada. A minha mãe ficou sabendo depois de um bom tempo. Depois que ela caiu na droga, ela ficou sabendo de toda a verdade. A minha mãe não sabia de nada disso daí. O que ele fazia comigo, a minha mãe não sabia. Ela sabia das agressões, das coisas. Agora, do abuso que ele fazia comigo, contei pra minha mãe. Nesse momento só não tinha mais medo do Romário, tava morto já. O quê? Já? Isso daí o Romário já estava morto. Sim. A minha mãe não... Que a polícia não ouviu a senhora estava na frente da polícia. Não, a polícia não me ouviu quando eu pedi ajuda lá do abuso que ele fazia comigo, que ele botou a faca no meu pescoço, eu saí correndo para uma delegacia, eles não quiseram saber. Mas por que nesse momento a senhora não prestou o seu depoimento? Por que não? Porque eu já sabia o que ia dar. Muitas vezes, para botar minha mãe presa, eu já sofri bastante. Eu ia fazer o quê? Como eu sofri durante 5 anos, a minha mãe presa, a minha mãe na droga por causa de trauma do Romário. A minha mãe caiu na droga, eu tinha 16 anos com uma criança. Essa parte eu entendi. Aí você imagina uma criança dentro de uma criança, se fosse aquele tempo, a minha mãe estava quase ganhando um menino. Eu ia fazer o quê com um bebê? Eu tinha 14 anos, eu ia fazer o quê com um bebê? Essa parte eu entendi. Eu só quiser. Sim. Por que a senhora, neste momento, não relatou esses fatos que eu só Por que não? Porque eu fiquei com medo da minha mãe sofrer o pior e as consequências, como já está acontecendo agora. E que consequências? Consequência da minha mãe estar sendo acusada por uma réu. E ela não é uma réu. Então, ela é uma pessoa inocente. Mas qual consequência? Vocês sabem, me chamaram como testemunha, eu não pensei 2 vezes como era minha mãe e meu irmão. A minha mãe não dá, minha mãe é inocente nisso tudo. Se for para botar vítima disso tudo, vocês poderiam botar eu. Porque só eu sei o que eu passei noite sem dormir, muitas vezes ali pensando que eu ia comer no outro dia com meu irmão, porque eu não tinha uma mãe, eu não tinha ninguém perto de mim. Eu era sozinha. Eu nunca tive pai, eu nunca tive ninguém do meu lado. Quando que o Gessé foi preso? Lembra? Moço, você vai perguntar isso. Não lembro? Não lembro. Meu irmão já tá preso, ele não sabe. Meu irmão não sabe o que é vida. Uma coisa eu digo, eu não desejo pra ninguém que tá hoje aqui o que eu passei na minha vida durante 5 anos sozinho, uma criança. Eu nunca desejo, porque só a gente que passa, a gente sabe o que vai pensar, o que vai comer no outro dia, o que vai falar pra criança sobre a mãe dela. Uma pergunta, em relação ao envolvimento da Raquel com droga. Minha mãe caiu eu lembro disso tudo, eu lembro como se fosse hoje, foi em 2018, eu era casada lá na praia, a minha ex-sogra que me ajudou a cuidar do menino, quando eu recebi uma ligação, a mãe caiu na pedra, Rafaela, ela vendeu todas as coisas dela, o menino, ele tinha 4 para 5 anos, o Enzo Micael, eu fiquei com ele, eu não pensei em fazer isso e abandonar uma criança, porque eu sei que lá na frente eu vou receber a recompensa. Eu fiquei com o menino, a mãe caiu nas drogas, eu nunca mais vi ela. Depois eu fui ver ela depois de 6 meses. Ela estava mais magra que eu. Foi quando eu pedi para ela, eu falava comigo mesmo que o senhor bote a minha mãe presa antes que eu ache morta. Ela foi presa, depois eu me separei.
que não prestava, vamos e viemos, a verdade tem que ser dita, ele não prestava, eu me separei dele e fiquei com o menino. Daí eu fiquei, batalhei ali, ó, limpava a casa muitas vezes por R$50 para sobreviver com o menino e pagar o aluguel, mas nunca abandonei meu irmão. E não, aí faria tudo de novo. Em relação ao seu irmão, ele me vendia crack na época? Moço, eu era uma criança. Eu era uma criança. Disso daí, eu era uma criança. Eu tinha 10 para 11 anos. Minha vida se detonou depois que o Romário entrou. Depois que aconteceu tudo isso, esse trauma foi que eu conheci a vida. A verdadeira vida. A informação de que ele vendia crack? Moço, não me lembro. Não lembra? Não me lembro. O meu irmão, quando a minha avó era viva, era um menino que, se vocês olhassem, eu sinto falta daquele menino. Vocês sempre moraram em Balneário Rincão ou moraram em outro local? Não, eu fui bastante moradora de Balneário Rincão no tempo, não. Naquele tempo eu não me lembro muito. Daí eu não me lembro muito. Eu lembro que naquele tempo nós moramos, mas eu sempre fui moradora no Rincão. Faz uns 2 anos e meio que eu vim morar para Criciúma. A mãe está sendo acusada, né? Sim. Da morte do Igor. Mas ela é a pessoa mais inocente que tem. Só vou lhe perguntar. A senhora sabe se alguém tinha algum motivo de incriminar ela? Não, minha mãe sempre foi uma pessoa muito boa. Tira dela para dar para os outros. Até agora ela passa o trabalhinho dela, mas tira dela para dar para os outros. O que ela puder ajudar as pessoas, ela ajuda. Em relação a essa Alessandra que a senhora falou, tinha algum atrito com ela? Moço, eu não me lembro. Qual a relação dela? Eu não me lembro. Disso daí eu não lembro muito. Se eu ver essa Alessandra hoje, eu nem conheço ela. Pelos jurados, alguma outra pergunta? Mas então encerro o depoimento. Bem, bom dia mais uma vez. Bom dia, meritíssimo. O nome completo, por gentileza? Leandro Ribeiro Klug. Estado civil? União Estável. A profissão do senhor? Policial civil. Então, Leandro, fosse convocado aqui prestar depoimento, uma ação penal apura uma suposta prática de crime de homicídio. Uhum. São réus nesse processo Gessé Paulo Catarina, Raquel Paulo Catarina. O senhor conhece eles? Conheci dessa bronca, só. Apenas do trabalho, né, policial? Uhum. Certo. Então, como testemunha, Leandro, tem a obrigação de dizer a verdade, pena de responder pelo falso testemunho, presta compromisso. Sim, senhor, meritíssimo. Muito obrigado. Testemunha compromissada. Então, Klug, está sendo apurado aqui, no plenário, o homicídio de Romário Marcelo Crepaldi, né, ocorrido aqui de acordo com a denúncia em 21 de novembro de 2013, sim, senhor. Na rua Maracajá, número 944, Balneário Rincão. O senhor participou aqui das investigações, fez um boletim de ocorrência. Gostaria que o senhor relatasse aqui para nós, né? Sim, senhor. O que o senhor sabe a respeito desses fatos, por gentileza? Senhor, eu já vou de antemão relatando que, como já faz um tempo, em 2013, né, eu peguei centenas de broncas de homicídio, então a gente pode deixar muita coisa para trás aqui, né? Mas o que eu me recordo desse fato, eu me recordo que eu não conhecia essas pessoas, eles até então para mim eram, que eu me recordo, não eram desconhecidas. O Marcelo Crepaldi, o corpo dele foi encontrado na garagem de uma casa, próximo à janela da casa. Não tínhamos nenhum tipo de momento de indício de quem poderiam levar ao autor, né? A pessoa que estava ali, ninguém viu até então. Passamos a empreender diligências. Depois de um tempo, uma testemunha me passou algumas informações que foram bastante coerentes, se dizia, com aquilo que nós vimos na cena do crime. E aí fizemos um trabalho em cima disso, passamos também as informações, também descobrimos no âmbito das investigações de que se tratava de uma família bastante desestruturada, da Raquel Catarina com esse indivíduo Marcelo Crepaldi. Ele era acusado na época pela Raquel de ter agredia ela. Ela tinha esse filho Gessé, que tinha conflito com a lei, e dentro desse contexto também uma denúncia mais
De maior relevância foi de que ele havia tentado estuprar, pelo menos, a filha da Raquel Catarina, que eu não me recordo o nome da menina, que em tese era uma criança na época. E aí houve essa denúncia e essas informações, e a princípio a morte dele foi em decorrente dessa situação, né? dessa acusação contra ele. No caso, eu me recordo, a Raquel teria informado o filho, o Gessé, sobre o fato, e ambos os dois teriam concordado então com que a morte do Marcelo era necessária. Então no dia o Gessé, ele convida o Marcelo para furtar uma casa, eles avançam terreno adentro, se aproximam, entram na garagem, se aproximam da janela, e o Marcelo, então, a vítima, quando se aproxima para arrombar a janela, é surpreendido com disparos pelo companheiro dele e enteado, então, que estava às costas dele. A cena que nos foi relatada conta com aquilo que nós vimos na cena do crime. O Marcelo, na época, o corpo dele demonstrava que ele tinha, antes de ele morrer, ele passou por os tiros não foram tão efetivos, ele teve um tempo a mais de sobrevida ali, e que aí ele sentiu dor, se relutou e morreu assim com esgares de sofrimento. A testemunha, eu me recordo, a testemunha conta esses detalhes e que bate com aquela cena que nós vimos ali. Eu me recordo que foi isso. O Marcelo que o senhor se refere, a vítima é o Romário Marcelos Crepaldi. Isso, Romário Marcelos Crepaldi. O Romário Marcelos, ele é parente do acusado. Ele vivia... Ele era padrasto, né? Ele estava na situação de padrasto do acusado, do Gessé. Certo. Essas informações que o senhor referiu aqui, elas foram... Como que elas foram obtidas? Por uma testemunha. A Raquel, vocês chegaram no nome dela também através dessa testemunha. Sim. A Raquel é parente do Romário? Era mulher do Romário. Mulher do Romário. Além dessa testemunha, tinha mais algum elemento de prova que foi colhido pela polícia? Não me recordo, meritíssimo, mas na cena do crime havia uma chave que ele iria usar para arrebentar a janela. Eu não me recordo, mas parece que tinha alguma coisa nesse sentido. Ô, Clog, como é que a Polícia Civil chegou no corpo dele? Como que começou a ocorrência? Foi de manhã, acho que pessoas passaram ali, viram o corpo dele ali, e aí nos denunciaram. Chamaram a polícia militar primeiramente, né? E aí logo depois a polícia civil, como sempre, a polícia científica também. Né? Uhum. O senhor esteve ali no local? No dia, lembra? Não, eu não estava ali, eu não cheguei no dia ali, eu vi pelos laudos. E participou das investigações? Participei das investigações. Ouviu a testemunha? Ouvi a testemunha. Uhum. Essa testemunha, ela não foi identificada? É isso? Foi ouvida como testemunha protegida? Ela pediu proteção. É isso? Ela pediu proteção. Uhum. Mais alguma coisa que o senhor queira dizer? Não me recordo muita coisa não, senhor. Tá certo. Plug, muito obrigado. Passo a palavra ao Ministério Público, doutora. Obrigada, Silêncio. Bom dia. Bom dia, doutora. O senhor se recorda onde era a residência da Raquel? A residência da Raquel, se não me falha a memória, ficava na rua São Paulo. Lá perto do centro comunitário, mais ou menos? Isso. A rua São Paulo, delegacia e o fato onde o crime ocorreu formam um triângulo. Uhum. E o local são próximos. Mais ou menos quanto de distância, o senhor sabe precisar, sim? Uns 300 metros, talvez, 400 metros. Alguns quarteirões. Uhum. Fica lá perto do Viana Construções, mais ou menos? Viana Material de Construção. Fica por ali. Fica ali na zona chamada Zona Velha do Balneário Rincão. Uhum. Certo. No teu depoimento em juízo falou mais ou menos 1 quilômetro. Seria? Não sabe precisar, mas não passa de 1 quilômetro. Certo. Uhum.
O senhor falou que a vítima, quando vocês chegaram no local, ela estava contorcida, né? Ela estava num... Ela estava... Ela tinha, conforme... Eu acho que eu não fui no local dos fatos. Foi a perícia e as fotos que nós temos, que eu me recordo. Ele tinha esgares de que havia sofrido. O senhor se recorda se a testemunha protegida ela falou se ela estava presente, como que ela soube dessas informações? Não me recordo, não mas ela é uma pessoa próxima. Família. O senhor não se recorda se ela viu, então, o ocorrido ou não? Eu não me recordo. Não se recorda? O senhor, quando tomou o depoimento da testemunha protegida, certo? Sim. Esse termo que o senhor colocou, estavam as informações, só o que ela passou para o senhor, né? Com certeza. O senhor colocaria alguma coisa no termo que ela não tivesse verbalizado para o senhor? Não, em nenhum momento. Tá certo. Aqui é fidedigno aquilo que ela me disse. Ela me contou, a testemunha me contou, e eu li depois, dei para a testemunha, como eu sempre fiz, a testemunha lê e concorda se é aquilo. Na época ainda se falava em digitar, né? Hoje em dia a tecnologia melhorou, mas até então era assim, era digitado. Bom dia, Clogui. Tudo bem, Bom senhor? dia, doutor. Só umas perguntas complementares, Clogui. O fato foi em novembro. Essa testemunha que você falou, ela está em março. Nesse período aí, quais foram diligências que foram feitas pela polícia? Teve alguma informação relacionada à autoria do crime? Você recorda se tinha alguma dificuldade por parte da polícia em fazer essa investigação, pelas características do fato? Enfim, você consegue recordar disso? As dificuldades nossas são tamanhas, em razão de que o Balneário Rincão, na época, hoje está um pouco mais pacificado. Balneário Rincão tem uma outra cara de município, mas em 2003 até 2015, Balneário Rincão pontuou aí como um dos municípios mais violentos do nosso estado de Santa Catarina. O número de homicídios, crimes contra a vida, absurdos. E na época trabalhava somente eu na delegacia do Balneário Rincão. Então era difícil, só por si só, investigar todos os crimes que aconteciam a todo momento, a toda hora, como um cachoeira caindo na delegacia, né, de bronca. Então, só isso eu não conseguia dar ênfase somente para um crime, sendo que vários outros aconteciam ao mesmo tempo. Esses crimes eram relacionados a que exatamente? Essa onda que... De todas as formas, desde crimes por comportamentos inadequados, familiares, furto, e muitos envolvidos com o tráfico de drogas, que são os crimes de furto em residência, que geralmente furto para vender, para comprar drogas, e também os crimes contra a vida. Na época tinha já envolvimento com facção criminosa? Já existia células, facções criminosas, já era o início deles. Em Balneário Rincão? Isso. Um dos precursores do município, da região nossa aqui. Em relação ali ao depoimento desse testemunha protegida, você falou que ela fez depoimento, enfim, ela demonstrou algum receio de falar sem ser protegida, por isso que ela vive nessa condição? Você recorda como que foi feito? Ela demonstrou receio sobre o risco, porque ela sabia do risco que ela corria. O senhor se recorda como é que a Polícia Civil chegou nela, se ela que procurou a Polícia Civil, se algum familiar dela trouxe? O senhor se recorda como que foi essa diligência? Não me recordo, senhor. Não me recordo como é que foi. Eu acho que foi no meio durante as investigações, conversa com outro, que eu acho que eu cheguei nela perguntando, e ela pegou e... Ela mencionou, e aí dali eu puxei um pouco mais, e aí as informações vieram. Eu convidei ela, claro, convite partiu nosso, né? Você não presta o depoimento? Presto o depoimento, mas desde que eu não apareça, porque eu tenho medo de morrer. Aí, é assim que acontece. Ela falou, esse medo era de quem exatamente? Do GCE. Tinha medo do GCE. Ela fala em algum momento do depoimento que ela teria sido acompanhada na delegacia pela avó dela. Você pode esse detalhe? Assim? Não me recordo. A avó teve alguma participação, de convencimento dela? Não me recordo.
Depois desse fato, o depoimento da testemunha protegida, foi ali que ela indicou, então, o Gessé como executor. Sim. E a Raquel como mandante do crime. Sim, sim. Tá. A partir dali, vocês chegaram a ouvir o Gessé, a ouvir a Raquel, o que eles falaram? Só se recorda como que... Eu não me recordo porque eu não ouvi eles. Eu não me recordo de ter ouvido eles durante esse processo. Na época o senhor falou que não conhecia tão pouco o Gessé quanto a Raquel. Depois desse fato, tomou conhecimento de envolvimento criminal ou criminoso por parte da Raquel e por parte do Gessé, depois desse fato? Se o senhor me botar a Raquel na minha frente e o Gessé na minha frente, eu não reconheço eles, eu não sei quem eles são. Pelo nome? Pelo nome? Pelo nome, sim. Pelo nome, sim. Pelo nome, sim. Agora, pelo que eu sei, o Gessé envolvido com facções criminosas já desde aquela época, se despontou aí como uma das lideranças, tem um tempo, agora não sei como é que está a moral dele na vida do crime, mas até então ele tinha um certo prestígio entre os pares dele. Tomou conhecimento de envolvimento em outros homicídios também, por parte dele? Não, na minha área. Em relação à vítima, ali, o seu Romário, o senhor já falou dele, sabe se ele tinha também envolvimento com droga, era usuário de droga, qual que era... Que eu saiba, ele na época ele era usuário de drogas. E costumava fazia pequenos furtos também para fazer uso de droga. Lembra se ele era usuário especificamente de crack? Eu não me lembro qual é a droga que ele usava, mas a mais habitual é o crack, né? A crack, álcool, essas aqui são drogas mais baratas, que estão mais próximos deles. Em relação à arma do crime, lembra se foi feita alguma diligência no sentido de identificar, se apurar essa... Não me recordo. Não foi apreendida? Não, que eu saiba, não foi apreendida a arma. Não me recordo se foi apreendida a arma. Lembra qual foi a arma utilizada pela perícia? Eu acho que era um calibre 38, um revólver. Tem uma certidão aqui, a escrivã Andresa Casagrande, era escrivã da... Andresa era escrivã, nossa. Delegacia, né? Consta aqui que isso lá em maio ainda, 5 de maio de 2014, que ela teria feito contato com o telefone que estava no nome do Gessé, que teria atendido uma tal de Claudete, tia de Gessé, informou que não sabia o atual paradeiro de Gessé, tampouco de Raquel. Você recorda se foi feita diligência na época, lá depois do depoimento da testemunha protegida, quanto à localização de Gessé e quanto da Raquel? Eles não foram encontrados na época para ser ouvidos, pelo menos da minha parte, quando fiz até, acho que teve até um relatório, alguma coisa, que eles não foram localizados. Depois passei, porque esse inquérito policial, nós tínhamos um problema estrutural nas delegacias do Balneário Rincão. A delegacia do Balneário Rincão, quero que o senhor entenda, ele vinha passando por uma situação que era um município, que era um distrito e passou a ser um município. E aí a delegacia, então, estava nessa transição, Balneário Rincão, então tinha o cartório aqui na delegacia da Içara, enquanto os fatos aconteciam lá, depois era... Hoje não, hoje administrativamente está organizado, mas na época era então muito desorganizada essa questão e aí eu perdia muita coisa de lá porque vinha para cá. Certo. Por nome, o senhor falou que se recordava ali, especificamente em relação a Raquel, tomou conhecimento de envolvimento criminoso dela depois desse fato? Não. Tomou conhecimento de prisão? Eu soube que ela teve presa. Não sabia o... Não. Só que pesquisei ali alguma coisa do nome dela no CISP, mas eu sei que ela teve presa. Mas do que fala, não me recordo não. Na época ali, o senhor mencionou que o possível motivo do fato teria sido em razão de agressões, de abuso sexual, né? Você recorda de, na época, a Polícia Civil, ou a Polícia Militar, que tem conhecimento na época, tenha tomado conhecimento de algum boletim de ocorrência, de alguma reclamação, de alguma comunicação envolvendo esse tipo de crime do ambiente doméstico, cuja vítima tenha sido a Raquel ou a filha dela? Sim, não me recordo. Não. Esse fato veio depois, quando foram ouvidos? Isso, veio com as denúncias. Durante a investigação? Que eu me lembro, sim. Previamente, ninguém procurou a Polícia Militar, né? Não, que eu me recordo, não. Tá. Na época, tinha informação que o Gessé também era envolvido com o tráfico de drogas? Sim. Lembra se foi feito pela Polícia Civil, na época, uma representação pela prisão dele? Recorda? Não me recordo. Recorda? Não.
Quanto aos depoimentos deles, eles foram ouvidos depois. Quanto ao depoimento, o senhor não participou, foi feito aqui... Não sei, acho que foi a escrivã Andresa que tomou o depoimento com o delegado Rafael, aí eu não sei. Isso. Em relação à testemunha protegida, ela menciona que ela, de fato, que ela morou com um casal, porque todos os dias ele morou com um casal. Se você se recorda desse detalhe, se ela e o Gessé moravam junto com a Raquel e o Romário na época? Não me recordo. Não se recorda? Não. Mostra aqui também no depoimento, para ver se o senhor recorda desse detalhe. Faz muito tempo, então, fica se não recordar. Tá? Em relação ao fato de que ela chamou a atenção, o fato de que ela teria, no dia do fato, no dia do crime, ela teria presenciado um abuso por parte do Romário contra a Rafaela e uma agressão contra a Raquel. Você recorda? No dia do fato, na noite do fato, quando chegar em casa era o Gessé, deparar com essa situação. Não me recordo também, faz tempo já isso. O senhor mencionou ali que no primeiro momento, que o depoimento dela parecia bastante crível, porque ela dava detalhes. Pelo que eu tive a impressão, foi a impressão que o senhor teve do depoimento dela. Ela chegou a mencionar se ela teria visto o fato, ou teria ouvido falar do fato. Eu não me recordo se ela viu ou se ela ouviu dele. Quanto ao acordo de morte, o acordo para matar, isso teria se dado em que local? Eles teriam planejado, segundo a testemunha protegida? Teriam ajustado a Raquel? Não me recordo, coisa antiga, não me recordo se foi dentro da casa. Imagino que teria sido dentro de casa, né? Conversado dentro de casa. Outra pergunta, gente. Nesse depoimento, ela fala o seguinte, que a depoente acompanhou o Gessé, Gordo e Romário até a casa em que iriam, em tese, arrombar, mas que na verdade era uma tocaia para matar o Romário. Esse trecho está no depoimento dela. O senhor se recorda dela ter mencionado isso na época, que ela teria ido junto? Não me recordo. Não. Tá. Só uma última pergunta, Gui. Em relação às testemunhas de crime dessa natureza, sobretudo envolvendo droga, há um receio geral de prestar um depoimento, tanto na polícia, quanto no juiz, quanto no júri, quanto esse tipo de crime aqui? Hoje em dia eu não faço mais esse tipo de... Eu fazia porque eu acreditava nesse estatuto que era seguro. E hoje em dia eu não faço mais esse tipo porque é muito inseguro também. Todas as vítimas, todas as testemunhas que prestam depoimento contra esses indivíduos que estão envolvidos com as facções criminosas, elas passam então a serem alvos de ameaças constantes. Então, geral, assim, é bastante perigoso para elas. Até para nós mesmos, policiais que estamos aí no dia a dia, se torna perigoso. Mas é uma arma apontada para todos nós. Obrigado, doutor. Pela defesa, doutor Franco. Bom dia, doutor. Ligou? Essa investigação, o senhor acompanhou do início ao final? Não exatamente do início ao final, porque a investigação ela inicia e vai finalizar com o relatório do delegado, e muitas vezes nem assim com o relatório final ela não finaliza, né? Mesmo mas até dentro a identificação da autoria. Mesmo dentro de cartórios, ela permanece, como eu te falei, o cartório eram diferentes. A minha atuação dentro desse fato foi tomar conhecimento do crime. Como eu trabalhava no Rincão, era responsável pelo expediente lá, e trabalhava sozinho, se não me falha a memória nessa época. E aí a gente foi a campo perguntar, pesquisar, era a arma que nós tínhamos de investigação, né? Esse estatuto de conversar pessoalmente com as pessoas. E aí, então, identificar a testemunha que me prestou essas informações, que estão nos autos, que eu não me recordo muita coisa também. Sim. Foi a identificação 12 anos atrás. Dessa testemunha aconteceu meses depois do crime, certo? Correto? Eu não sei se foram meses, foram alguns dias, né? Mas certo. Eu não sei quanto. Mas a primeira linha investigativa de vocês foi derivada dessa testemunha? Foi baseada, acho que quase tudo isso, né? E segundo o relato dessa testemunha, a motivação do crime teria sido, então, essa violência sexual que teria acontecido no dia. Você recorda se ela chegou a relatar outros abusos, outras situações naquela relação doméstica entre a vítima? Não, eu sei que existia a informação de que ele agredia a Raquel, né? Ele era violento com a Raquel, e também depois o que
finalizou então a determinação do crime, né, que foi levantado, foi a acusação de tentativa de estupro dele por parte da menina. Da irmã não me recordo o nome dela, não sei quem é a menina. Certo. E até você foi questionado pela promotoria aqui hoje, mas não existe nenhum registro, né, desses relatos, né, um registro prévio por parte da Raquel ou dos familiares em relação a essa violência que era sistematicamente praticada pela vítima, né? Eu não me recordo se tinha alguma coisa, não. Acho que ficou meio que meu âmbito familiar ali. Na tua experiência policial, é comum que esses casos de violência doméstica não sejam denunciados de pronto, assim, a autoridade policial? Por exemplo, quando vocês têm conhecimento desse tipo de situação, normalmente já está acontecendo há muito tempo? Não, assim, ó, comum, é bastante comum, claro, na maioria das vezes, né, mas não, que a polícia é informada dos fatos, né, na maioria das vezes, é comum. Mas há casos que não são comuns. Então, geralmente em casos de famílias envolvidas com facções criminosas. Elas tendem a tentar fazer, muitas vezes, a justiça com as próprias mãos. Então, eles não informam a polícia exatamente para isso, para fazer a justiça por eles. E existem casos disso. Não estou dizendo que tenha sido esse, até porque está sendo apurado ainda, mas muitas. Então, não é uma regra geral que todos os casos são levados ao conhecimento da polícia. Certo. O senhor teve conhecimento se a testemunha protegida desse processo foi ameaçada em algum momento durante a investigação ou a instrução processual? Eu não me recordo se ela foi ameaçada durante a instrução, mas eu me recordo que algum tempo depois, essa pessoa ficou acuada num determinado ponto do Balneário Rincão, sob o risco de ser morta, né, por uma facção que vinha crescendo desde 2013 e que tomou conta e cometeu vários crimes na região inteira aqui na nossa seção da ANREC. Tanto que eu acabei saindo da minha cama de madrugada para ir lá no meio das casas lá do casario, para retirar essa testemunha daquele lugar que ela estava com medo. Mas eu também não me recordo se essa ameaça que ela estava sendo vítima de membros de uma facção criminosa que se instalou no Rincão tinha a ver com essa questão aí. Eu não vou ligar uma coisa com outra. Sim. Tem conhecimento se ela era envolvida no crime, no tráfico de drogas, alguma coisa nesse sentido? Que justificasse, por exemplo, esse aumento? E ela era envolvida, a testemunha era envolvida, não sei, mas ela costumava se envolver com pessoas envolvidas com isso. Entendi. Das outras testemunhas que foram ouvidas durante a investigação, ali os familiares da Raquel e do Gessé, eles todos relataram a existência desses abusos sexuais, abusos físicos ao longo do tempo contra a Raquel, contra a irmã do Gessé? Ou foi um relato único da testemunha protegida? Doutor, eu não li o processo, eu não vi eles, eu não me recordo, não tem como, infelizmente, desculpa, não tem como dizer isso. Ok, sem mais perguntas. Bom dia, policial. Bom dia, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Quanto tempo levou para chegar aos suspeitos, lembra? O tempo que levamos para chegar à testemunha compromissada. Então nós não tínhamos informação de quem era o autor ou suspeito. Começou em novembro. O fato ocorreu em novembro. Se olhar o depoimento da testemunha ali, vai saber no dia dos autos foi o dia que eles passaram a ser então suspeitos, principais suspeitos. Foi a partir daquele momento. O trabalho começou ali? Já vinha começando antes por caso, mas nós não tínhamos nenhum tipo de suspeito, né? Até porque se era um indivíduo que vivia em uma vida dedicada ao crime de furto, uso de drogas e tráfico, enfim. Então, chegando no momento aquele ali, ele tem 1000 inimigos para matar ele, 1000 pessoas que não gostam dele. Né? Estava na frente dentro de uma casa que não era dele, enfim. Na época, furtava muita casa ali no Rincão, hoje ainda tem, mas hoje tem as vigilâncias que diminuem bastante o furto. Então,
era mais difícil para nós. Então você atribui isso à precariedade estrutural da própria delegacia, falta de policiais para atuar ali? Poderia ter 1.000 policiais na delegacia. Nós íamos iniciar do zero, nem conhecíamos ali parecia um corpo ali, jogado ali, ninguém sabia, ninguém viu. Esses suspeitos sabem... As casas ali na volta ali, não tinha ninguém que morava ali, casas de veranistas. Hoje, como eu disse, hoje modificou o Balneário Rincão, as pessoas moram no Balneário Rincão. Sim. Hoje, naquela época, não. Havia uma terceira pessoa, segundo a própria testemunha falou. Vocês não chegaram a buscar, procurar saber quem era essa terceira pessoa? Não me recordo como é que foi, mas eu me recordo o que ela falou. Bem, se tivesse uma terceira pessoa, ela teria sido procurada para ser ouvida. Se não foi ouvida, porque não foi localizada. Sabe também o tempo antes do fato que eles estavam residindo no Balneário Rincão, família? Gessé e a Raquel? Eu sei que eles eram de Criciúma, né? Mas eles não moravam tanto, não sei quanto tempo que eles moravam lá, mas eu confesso que eu não me recordava deles, eu não conhecia eles. Certo. Nem a vítima, nem o suspeito. Não era conhecido do meio policial? Não. De Criciúma era conhecido agora. Lá no Rincão, não conhecia. Não sei. Bom dia, senhor Leandro, tudo bem? Bom dia, doutor. Vocês trabalhavam em quantos ali na delegacia, na época? Na época eu acho que eu trabalhava sozinho. Se eu não estivesse sozinho, eu trabalhava com a policial Rosane, que é uma policial que não trabalha em campo, é uma policial que só registra o boletim de ocorrência. Mas você era o único homem que participava, sim, trabalhava ali. O senhor se recorda como chegou ao conhecimento dessa testemunha? A testemunha protegida, no caso? Foi durante a investigação, eu estou trabalhando, conversando com o outro, aí um pouco vou conversar com a pessoa, olha, eu sei alguma coisa que tu não sabe, então me conta, aí conta uma coisinha, uma mais interessante, conta outra mais interessante ainda. Aí... Claro. É que a testemunha, ela afirmou no depoimento lá na delegacia que a avó dela era amiga do policial. Ela não relata quem era esse policial, mas ela diz que ela era bem amiga desse policial. E aí, por conta disso, teria facilitado ser encontrada essa pessoa. O senhor se recorda se o senhor era amigo da avó dela? Eu nem sei quem é a testemunha. O senhor quer que eu diga o nome da testemunha? Ela é compromissada. Eu não estou dizendo... Eu acho que imagino quase todo mundo já sabe quem é também. Né? Mas eu não quero eu aqui assinar nenhum... Não, de forma nenhuma. Atestado. Sem identificar ela, só perguntando se havia alguma amizade. Não vou identificar a pessoa. O senhor está me colocando numa posição de detectar. Obrigado. Lá no depoimento dela também na delegacia, a testemunha ela disse que estava na cena do crime, pela forma que ela narrou. Inclusive, no seu depoimento na primeira fase, o senhor relata que essas informações que nos chegou, elas me pareceram bastante, não eram informações diversas ou confusas do fato, me pareciam informações bastante verdadeiras, porque tinha baseado naquilo que eu tinha notado no dia da questão do sofrimento da vítima, na forma com que a vítima estava, detalhes e a forma com que parecia que ela tinha se contorcido. Os detalhes que ela deu, que ela narrou na delegacia, lhe convenceram frente ao que o senhor encontrou no local? Era algo que somente uma pessoa que esteve ali na cena do crime narraria? Tá, eu vou responder essa pergunta, respondendo uma outra que já me foi feita, acho que para a promotora, perguntando se eu fui no local do crime. Como faz muito tempo, doutora, a gente acaba esquecendo, deixando muita coisa passar, eu não me recordo se eu fui, mas agora ouvindo ele melhor, a gente vai ventilando a memória. Eu recordo, eu fui lá na cena do crime, sim. Eu tive com a perícia lá. Eu vi o corpo da vítima. Nós levantamos ele, o perito levantou para ver se não tinha mais alguma coisa, tinha umas munições ali, tinha alguma coisa ali perto. Eu acho que tinha uma chave também, mas eu tive lá. Só para responder. Eu fugi da sua pergunta. Não, posso refazer. No caso, ela narrou lá na delegacia que a forma com que ela descreveu os fatos parecia ser de alguém que esteve na cena do crime. E o senhor conseguiu perceber esses detalhes no depoimento dela na fase policial? Parecia realmente de alguém que esteve na cena do crime? Eu me recordo que eram detalhes bastante explicativos, assim, das coisas que tu vê ali. Sabe? Certo. E no dia, quem colheu o depoimento dela foi o senhor?
Eu me recordo, sim. Certo. Já foi perguntado, mas gostaria até de fazer até um pouquinho mais de complemento quanto à pergunta. Havia uma outra pessoa, como ela era menor de idade, havia uma outra pessoa com ela acompanhando o depoimento? Algum parente? Ela era menor de idade, né? Tinha. Certo. Esse parente, ele por acaso relatou em lugar dela alguma coisa ou o relato foi espontâneo dela? Não me recordo, doutor. Não se recorda? Não. Mas seria uma prática o parente relatar algo pela pessoa? Não, quando o parente vai relatar alguma coisa que seja interessante aos autos, nós tomamos depoimento dela. Uhum. Mas se for uma questão oficial, né, de um novo detalhe, aí eu tomo depoimento dela. Não, que eu digo... São 2 depoimentos daí. Sim. No caso, esse parente não relataria como sendo a própria testemunha. Ele não daria o relato e seria colocado como ela assinando o depoimento? Não, da minha parte, isso não aconteceu. Certo. Você conhecia lá na época um homem chamado, com alcunha, né, com o apelido Gordo? Gordo? Gordo. Era conhecido lá no meio policial? Gordo? Não. Não? Não me recordo. Gordo eu conheço 1000. Meu apelido de Gordo. Vamos ver o apelido comum. Tem até parente, tem irmão, chama de Gordo. Cunhado, é tudo gordo. Eu sou gordo também. Naquela região em que o crime ocorreu, em que eles moravam, por acaso tinha alguma célula de facção? Tinha algum... Era uma comunidade, localidade em que havia cometimentos de muitos crimes ali? Então, Balneário Rincão a semana passada foi encontrado um corpo lá enterrado na duna. Há quem diga que tenha mais. Eu imagino que tenha mais, só que é difícil de achar. Uhum. Balneário Rincão não é fácil. Certo. O senhor trabalha há quanto tempo como policial? Está fazendo 20 anos agora no dia assim. Bastante experiência. O senhor conhece os termos utilizados como cagueta, X9? É comum Conheço desde os meus 10 anos de idade esses termos. O senhor poderia nos descrever o que esses termos significam? Alcaguete, X9, são termos de pessoas que delatam seus companheiros. Certo. E o senhor sabe qual é o tratamento dado ao cagueta, ao X9, em comunidades em que o crime tem um certo domínio? Eu vim de uma comunidade pobre do Rio Grande do Sul, quando eu era guri, que na época o cagueta apanhava. Uma sova, depois ia jogar futebol junto. Hoje não se faz mais isso, infelizmente. Hoje o julgamento é mais pesado, hoje é a morte. E seria possível que o senhor narrou que não se recorda de ter nenhum relato, denúncia de agressão por parte da Raquel? É isso? O senhor não se recorda? Não me recordo que tenha relato deles. Certo. Anteriores ao fato, né? Coisas que acontecem muitas vezes dentro do núcleo familiar ali, 4 paredes, muitas não acontecem, não vêm ao nosso conhecimento. Uma outra questão também importante, essas pessoas que são chamadas de caguetes, esses delatores, eles sofrem consequências mesmo sem ser partícipes da facção? Se forem pessoas que estiverem ali? Pois agora, dependendo da situação, pode sim. Sem mais. Obrigado. É isso? Sem mais? Muito obrigado, doutor. Pelos jurados, alguém tem alguma pergunta a fazer? Então, sem mais, então, encerro o depoimento. Gessé Paulo Catarina foi considerado culpado por homicídio qualificado, cometido por emboscada e pegou 12 anos de prisão em regime fechado. A justiça entendeu que ele planejou o ataque e confessou o crime. Como estava com menos de 21 anos na época, teve esse fator considerado como atenuante, mas mesmo assim, a pena ficou no mínimo legal. Já Raquel Paulo Catarina, que também respondia ao processo, foi absolvida, pois os jurados entenderam que ela não teve participação no crime. O juiz determinou o início imediato do cumprimento da pena, com um mandado de prisão expedido logo após o julgamento. Gessé vai cumprir a pena em regime fechado, sem direito a penas alternativas ou suspensão da condenação. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!